Peraí, só estou apanhando levemente do computador, mas show de bola. Ah, ok, gravação. Perfeito, a gravação acabou de se iniciar agora, então, para todos os presentes, olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Milton, eu sou coordenador da Diretoria Nacional de Capacitação e Desenvolvimento da Condeb e também sou vice-presidente da Sociedade de Debates da UFMG, os Senatos, perfeito? Eu fui convidado aqui com o objetivo de dar um módulo para vocês sobre como fazer comparativas, estrito senso, e para discorrer sobre esse tema, bom, enfim, algumas orientações gerais. Eu gosto que me perguntem as coisas, tá? Então não se sintam acanhados, ligando o microfone ou falando pelo chat, não importa, para mim é indiferente. Desde que vocês perguntem, desde que vocês participem. Eu planejei um roteiro sobre como esse módulo vai seguir, mas esse roteiro pode ser muito bem alterado pelas perguntas de vocês. Eu acho que mais importante é sanar as dúvidas que vocês têm, mais importante até do que seguir um cronograma lógico que eu tinha estabelecido anteriormente. Eu acho isso um assunto, aspas, complexo, tá? Ele demanda algum tipo de atenção, então, em caso de qualquer dúvida, você pode perder um ponto e chegar no final do módulo e não entender o começo. Então, eu peço que vocês perguntem qualquer coisa. Certo? Pode passar para o próximo slide, por favor? Show. Eu quero trabalhar 4 coisas com vocês durante esse módulo de comparativos, tá? Eu quero trabalhar primeiro um conceito teórico, né, o que é uma comparativa dentro do debate, como identificar essas comparativas, como arbitrar essas comparativas e como julgar e dar feedback para essas comparativas, utilizando comparativas sempre como termo central do debate, porque é isso que no fundo é, né? Um debate, ele é um jogo, e como todo bom jogo, eu costumo dizer, eu faço uma analogia com banco imobiliário, mas pode ser qualquer tipo de jogo de tabuleiro ou jogo que tenha regras como um todo. Se eu estou jogando banco imobiliário e eu tiro um 6 no dado, meu peão não anda 3 casas e nem anda 9, ele anda 6 casas. Por quê? Porque existe um manual de regras que estabelece o que deve ser feito a partir de cada conduta. Debate competitivo é mais ou menos assim, sabe? As bancadas, elas estão ali com um fardo específico colocado a elas por uma moção, elas têm que debater, elas têm que se tornar mais persuasivas, elas têm que convencer o eleitor médio. E todas as ações que uma bancada toma, seja fazer uma refutação, dar uma resposta, construir um argumento, elas são coisas que iminentemente são balizadas por um manual de regras ou por um sistema de regras, que é um sistema de debate como um todo. Comparativa vai estar no eixo central disso, tá? Vai ser o que vai balizar muita coisa. Próximo slide, por favor. Show. Vamos trabalhar, então, a parte mais abstrata e teórica no começo, né? O que é uma comparativa, gente? Beleza. Uma comparativa, ela é uma intersecção entre pontos diferentes, contrários ou não, dentro de um debate. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que, por exemplo, 2 bancadas dentro de um debate podem querer dizer a mesma coisa, querer chegar aos mesmos impactos, por exemplo, por mecanismos diferentes. Ou seja, elas são pontos que não são contrários necessariamente, mas se comparam dentro de um debate. Eu tenho que avaliar, por exemplo, a gente vai chegar em comparativas verticais em algum momento desse módulo, como que segundo governo e primeiro governo são comparados em um debate competitivo. E muitas vezes eles são comparados os dois querendo provar a mesma coisa, os dois arbitrando sobre a mesma métrica, ou os dois tocando os mesmos pontos de disputa com oposições, os mesmos clashes, melhor dizendo. Então, a comparativa, ela não é a contrariedade dos pontos, ou os pontos em disputa do debate. A comparativa, ela é a intersecção entre os argumentos. É algo que é comparativo, é algo que intersecciona argumentos, né? A parte em que eles se conversam, seja no sentido de se afirmar, ou seja no sentido de se negar mesmo. E tudo isso acontece dentro de um debate. Qual a importância das comparativas? Eu já dei uma breve faladinha sobre elas, mas uma parada do debate competitivo como um todo é que todo debate é comparativo. Tudo que uma bancada fala, ela é comparada com outra bancada necessariamente dentro de um debate. Muitas vezes, bancadas vão falar coisas opostas, diferentes, e coisas que parecem não ser comparadas. Mas eu preciso compará-las para que eu chegue num resultado justo. É a mesma coisa de dizer que, para algum fim necessário, eu preciso comparar laranjas com maçãs.
laranjas e maçãs são coisas completamente diferentes. Elas têm gostos diferentes, estruturas diferentes, elas têm nutrientes diferentes. Mas, inevitavelmente, uma bancada defenderá laranjas e a outra bancada defenderá maçãs. E aí eu preciso, nessa analogia boba, achar uma forma de comparar essas duas coisas. Se eu não acho essa forma de comparar essas duas coisas, eu não tenho uma discussão, eu não tenho um debate. Entende? Eu tenho que descobrir, eu enquanto juiz ou enquanto debatedor, como eu comparo e como eu escolho entre um e outro. Dois pontos centrais dois conceitos centrais que são importantes para a gente definir essas ideias de comparativo: o conceito de clash e o conceito de métrica, certo? Clash é um ponto de disputa entre argumentos dentro de um debate. É naquilo que eles se convergem e se distinguem, na verdade. É aquilo que eles se encontram, se batem e vão cada um para o seu lado. Por exemplo, eu posso, enquanto uma bancada de governos, argumentar que em determinada moção a média das pessoas é mais feliz. E, em bancada de oposições, argumentar que a média das pessoas em oposições é mais... não necessariamente feliz, mas é mais amada, por exemplo. A métrica, quer dizer, o clash entre felicidade de um lado e amor ou carinho afetivo do outro são coisas intrinsecamente diferentes, mas elas acontecem enquanto excludentes, por exemplo. Ou você tem um, ou você tem outro. Do lado de governo você tem uma coisa, do lado de oposições você tem outra. Ali eu tenho um ponto de disputa entre esses argumentos, onde eles disputam não só a sua plausibilidade, como também a sua relevância para dentro daquele debate. Ou eu posso estar em outro caso, como, por exemplo, um clash de uma mesma métrica, de uma mesma ótica de valoração, que é, por exemplo, quando as duas bancadas argumentam que do seu lado do debate existe mais felicidade, ou existe mais liberdade, ou existe mais igualdade. Aqui, os pontos de disputa entre as bancadas são o que a gente chama de clash. E o que são as métricas a partir disso? As métricas são as óticas pelos quais eu valoro esses pontos de disputa. Ou seja, como eu sei o que é mais importante em determinado clash. Aquela analogia besta que eu falo, tipo, de laranjas e maçãs, como eu avalio o ponto de disputa entre as laranjas e as maçãs? Depende. A minha finalidade, por exemplo, é a minha métrica, é como eu observo esse clash dentro do debate. Por exemplo, eu posso dizer que eu prefiro maçãs em detrimento, quer dizer, eu prefiro laranjas em detrimento de maçãs, porque a métrica que deve preponderar nesse debate é a métrica de durabilidade. Uma maçã apodrece muito mais rápido do que uma laranja, portanto, eu nem sei, na verdade, se uma maçã apodrece mais rápido do que uma laranja. Eu estou adotando isso meramente como conceito exemplificativo. Uma maçã apodrece mais rápido do que uma laranja, portanto, eu prefiro uma laranja a uma maçã. O que eu fiz? Eu peguei duas coisas distintas que estavam disputando entre si, ou seja, ou eu escolhia um ou eu escolhia outro, um clash, e eu arbitrei esse clash com base em uma métrica, que é a minha ótica de valoração, que no caso foi a durabilidade. Vamos imaginar uma moção chula, mas uma moção possível. Essa casa acredita que é melhor liberdade do que igualdade. Está bem intuitivo qual é o ponto central, né? Governos estão defendendo liberdade e oposições estão defendendo igualdade, admitindo a excludência delas, né, para a moção. Governos dizem que liberdade é bom por isso e por aquilo, né? Dão todos os incentivos. Oposições fazem a mesma coisa com relação à igualdade. O ponto de disputa é claro. Se eu tenho liberdade, eu não tenho igualdade, para os fins dessa moção como um todo. A métrica é sobre qual ótica eu valoro isso. É mais importante liberdade do que igualdade para quê? O que é mais importante para a vida das pessoas? A sua condição material? Se a métrica for a condição material, parece que oposições estão ganhando essa comparativa, porque condição material igual a todos eu tenho com igualdade. Se a métrica que impera dentro desse debate é felicidade, ou arbítrio, ou a capacidade de agência, por exemplo, parece que o lado em que tem mais liberdade favorece mais essa métrica. Depende do meu fim. É a métrica que eu estou objetificando que vai valorar aquela comparativa em disputa. Alguma pergunta ou dúvida sobre esse conceito específico de comparativa e como que eu utilizo clash e métrica para entregar comparativas dentro do debate? Não tenho dúvidas. Eu fiquei só com vontade de ver mais um exemplo de aplicação de métrica. À vontade. Você quer que eu diga mais um exemplo? Sim, João, eu entendi isso. Então, para que eu diga mais um exemplo de aplicação de métricas. Perfeito.
vamos trabalhar com alguma moção em específico? Por exemplo, esta casa acredita... Vamos mostrar a moção de agente, né? Essa casa, enquanto... Vocês têm alguma moção para que eu possa trabalhar? Eu estou com dúvida sobre qual que eu pego. Uma. Esta casa legalizaria os jogos de azar no Brasil. Legalizaria. Ótimo. Essa casa legalizaria os jogos de azar no Brasil. Então, uma moção de pólice, beleza. Governos argumentam que deveria ser legalizado. Entendo, comparativas, eu preciso ter os substratos argumentativos dentro do debate, né? Então, o que cada uma das bancadas quer provar? Primeiro governo, vamos falar nesse debate específico, diz que legalizaria os jogos de azar para evitar criminalidade. Então, é aquela ideia, todo mundo joga, faz jogos de azar, etc. Se eu mantenho isso legalizado, eu consigo fiscalizar e regular, ao ponto de que se eu não tinha isso legalizado, isso caía na marginalidade e, portanto, na criminalidade. Eu tinha pessoas que estavam sendo jogadas na criminalidade por fazer uma prática comum da sociedade. Isso é um problema. Oposições, elas argumentam que eu não deveria legalizar porque jogos de azar, eles deturpam, eles extraem renda principalmente das pessoas mais pobres, né? Então eu tenho duas coisas completamente diferentes, que oposições dizendo que jogos de azar, eles devem ser criminalizados ou devem ser mantidos proibidos porque eu extraio renda de pessoas mais vulneráveis com base neles, e governos dizendo que eu deveria legalizá-los para evitar que pessoas caiam na criminalidade. São duas coisas completamente diferentes, parecem ser pontos de... literalmente o caso de maçãs com laranja, mas eu preciso escolher, então, uma métrica pelo qual eu valoro isso. Idealmente, os debatedores me entregam isso, né? Então, o debate, ele é não só um contributo positivo, que é você argumentar em prol de construir o seu lado, como também um contributo negativo, no sentido de você responder ou refutar outra bancada, e também um contributo comparativo, no sentido de você sobrepesar as coisas que estão colocadas dentro do debate. Nesse caso específico, eu posso valorar como métrica principal dentro desse debate a segurança das pessoas mais vulneráveis, por exemplo. Então, segurança passa a ser a métrica principal dentro desse debate. Por quê? Porque uma das bancadas fundamentou isso bem, ou porque todas as bancadas quiseram garantir segurança, ou porque o eleitor médio entende que segurança é a coisa mais importante, ele valora essa comparativa com base na segurança. Então, ele diz que, eu tenho algum grau de insegurança gerado por pessoas que são colocadas na marginalidade por praticarem, seria fornecerem jogos de azar, como, por exemplo, o jogo do bicho, coisa do tipo, mas eu também tenho um grande número de pessoas colocadas em uma insegurança material que enxerga os jogos de azar, que são altamente viciosos, como uma prática possível para fazer dinheiro ou para, pelo menos, se divertir. Essas pessoas, em específico, elas têm uma quantidade de renda sendo extraída, elas são as pessoas mais vulneráveis, sem nenhum nível de escolaridade. Então, uma métrica de segurança, eu entendo que as pessoas do lado de oposições, que é o lado em que eu proíbo esses jogos de azar, eu mantenho eles proibidos, elas são mais bem protegidas, elas são as mais vulneráveis, e é por essa métrica que eu arbitro essa comparativa em específico. Então, independente dos ganhos que eu consiga do lado de governos, eu entendo, comparativamente falando, que é mais importante eu manter algum grau de segurança do que necessariamente eu manter algum grau de liberdade ou de, possibilidade de agência, de você poder fazer apostas, de você poder apostar ou ter jogos de azar para isso. Vocês conseguem entender com esse exemplo ou outro? Perfeito. Ficou perfeito aqui, obrigada. Coisas que são importantes e algumas recomendações que eu passo antes de seguir para o próximo slide. Esse módulo, ele não foi tirado do nada. O que está sendo trabalhado aqui já foi visto em alguns outros módulos, principalmente alguns que eu cito, que estão no YouTube, inclusive da Condeb, que são materiais complementares a esse módulo, que vocês podem acessá-los. Temos o módulo de leitura de moção, que foi ministrado por Júlio Ribeiro, temos o módulo de comparativas, inclusive um módulo específico para comparativas. Não é o cerne desse módulo, né? Aqui é como fazer as comparativas, lá naquele módulo era como analisar as comparativas. Eu vou entrar um pouco nisso, mas esse não vai ser o foco central desse módulo, pelo Nicolas, e também introdução à indicação, também pelo Nicolas. Todos esses têm os links expostos no slide, mas eles também estão disponíveis no canal da Condeb. O maior material de auxílio também aqui é o manual de regras, tá? Então,
É aquilo que eu falei da analogia do banco imobiliário. O debate é competitivo, ele é formado por um arcabouço de regras muito específicos. Então, ter ciência de tipo o que é um discurso de extensão, o que é um discurso de whip, quais são os fatos de primeiro-ministro, quais são os tipos de moção previstos no manual, todas essas são atribuições técnicas que, independente do módulo que vocês assistam, seja esse ou seja os próximos, é sempre interessante ter o manual debaixo do braço, pelo menos sempre advogo por isso, e a gente também, eu posso estar enviando a versão traduzida do manual em PDF para a Cristiane depois, para que ela possa passar para vocês, se vocês ainda não têm acesso a ela. É bem tranquilo de conseguir esse material, tipo, o Movimento de Debates, a média, DNU, lá todo mundo acessa o manual livremente. Então, ótimo que vocês têm o manual, usem ele, gostem dele, o manual é a principal forma como você vincula o debate como um todo. Próximo slide, por favor. Show de bola. Quando você está em um debate, seja julgando ou seja debatendo, independente do que você faça com as comparativas, você primeiro precisa identificar elas. Né? Parece uma coisa meio lógica. Eu preciso identificar o que é comparativo dentro do debate para que eu possa fazer alguma coisa com essa comparativa, ou seja, para que eu possa arbitrar ela, para que eu possa julgar ela, para que eu possa vencê-la se eu sou o debatedor. 3 formas são interessantes de nós pensarmos em como identificar essas comparativas. A primeira delas, a mais intuitiva, é com os temas gerais que estão sendo discutidos pela moção. Então, lidar aqui intrinsecamente com leitura de moção mesmo. Quais são os fatos que essa moção te impõe? Qual é o assunto que está sendo debatido para essa moção? Então, em específico, tipo, um exemplo disso, uma moção muito específica, é a moção que teve no último campeonato 2 de julho, a moção do PKK, que essa casa, enquanto curdo turco, apoia o fim do PKK, o fim da guerra armada do PKK, ou coisa do tipo. Eu não lembro exatamente a redação da moção, mas percebe, eu estou trabalhando numa moção de relações internacionais, que ela está trabalhando um contexto muito específico. Esse contexto ele tem um tema geral sendo trabalhado, ou seja, eu estou lidando com uma zona de... Isso estava descrito, inclusive, no slide. Eu estou lidando com uma zona de conflito muito grande, em que provavelmente um dos lados está defendendo um lado que tinha atitudes mais belicosas, né, que era o PKK, e o outro lado estaria defendendo algum contexto de cessar fogo, etc., de parar com conflitos armados. E tudo isso em um contexto macro de opressão sistêmica que o povo curdo turco vinha sofrendo. Ou seja, o debate ele traz um tema geral, ele traz um contexto em que ele está sendo discutido. Das moções mais simples às mais complexas, das moções lúdicas ou de relações internacionais, o debate é sobre alguma coisa. Esses temas gerais, eles geralmente são intuitivamente comparáveis, sabe? A moção sempre deixa claro o que ela quer que os debatedores comparem. Na média das moções, você consegue intuitivamente chegar nisso. Você sabe que governos têm, você sabe que oposições têm. Então você sabe que é diferente entre essas duas bancadas. Ou qual é a diferença substancial entre elas. Qualquer moção que vocês pensarem, vocês conseguem fazer esse raciocínio de forma bastante intuitiva. Geralmente as comparativas estão justamente nesses pontos de convergência. O que só um dos lados tem, o que só o outro lado tem. Ou o que é aquilo que os dois lados estão buscando alcançar, se a gente está pensando em uma métrica em comum entre eles como um todo. Olhando pela moção, vocês conseguem identificar pontos a serem comparados e comparativos a serem feitos durante um debate. Próximo passo, ou próxima etapa de como eu identifico comparativas, ou próxima forma, né, que não é uma ordem hierárquica, são formas que vocês podem estar identificando essas comparativas, com os clashes colocados no debate. Vou retomar o conceito de clash com vocês. Clash é aqueles pontos de disputa dentro do debate, aqueles pontos em que os argumentos convergem e divergem, mas que eles brigam entre si por alguns dos seus ônus de prova, mas eles estão necessariamente entrando em conflito. Os clashes dentro de um debate, eles podem ser implícitos ou explícitos. Quando eles são explícitos, é melhor ainda, né? Quando você sabe exatamente o que está sendo debatido. Quando as bancadas expressamente virem e falam, olha, do meu lado eu posso não ter igualdade, mas eu pelo menos tenho liberdade. Liberdade é mais importante que a igualdade por causa disso, disso e disso. Mas na maioria das vezes, ou melhor, não a maioria, algumas vezes, isso nem está explícito assim, sabe? A maioria dos juízes, ou até mesmo dos debatedores, eles precisam fazer um esforço de entender as comparativas para poder explicitar elas dentro de um debate. Quando isso não é explícito, eu tenho alguns pontos em que eu posso analisar dentro dos contributos argumentativos das bancadas para identificar pontos comparativos, certo? Aqui, eu passo por ônus de prova. Teoria geral. Um argumento ele tem 4 ônus de prova, certo?
enquadramento, plausibilidade, relevância e comparatividade. São os 4 ônus de prova que todo argumento tem. Então, um argumento bem provado, que a gente diz que é aquele que não é vulnerável a respostas competentes, que é um argumento fechado, ele é um argumento bem enquadrado no debate, ele é um argumento plausível, ele é um argumento relevante e ele é um argumento comparativo para dentro do debate. Quando a comparativa do argumento não está explícita, ou seja, eu não consigo ver onde os pontos se comparam, eu parto para os outros ônus de prova do argumento para tentar identificar pontos comparáveis entre eles. Então, eu parto para o enquadramento, que é quais são os pontos ou os argumentos mais disputados dentro do debate. O que todas as bancadas estão argumentando, o que pelo menos 2 bancadas em uma comparativa bilateral estão buscando. Elas estão buscando a mesma coisa? Elas estão buscando coisas diferentes? Elas estão buscando a mesma coisa por meios diferentes? Então, aonde está o debate? Por onde ele permeia? O que elas estão querendo provar? Qual é o enquadramento, no caso desse debate? Aonde ele se passa? Por quem ele se passa? Quem é o stakeholder mais vulnerável? São uma série de questões, ou quem é o stakeholder debatido, que são uma série de questões que você avalia o enquadramento de um determinado argumento. Se você entende aonde o debate se passa, você começa a, por exemplo, pegar os contributos de 2 bancadas e entender, olha, isso é diferente daquilo, porque isso se propõe a chegar no resultado felicidade pelo meio X, e aquilo se propõe a chegar pelo resultado felicidade no meio Y. Então, eu entendo aonde eles estão enquadrados, eu entendo aonde eles se comparam. Usando um exemplo mais claro para tentar alinhar isso um pouco, vamos lá. Imaginemos a moção que essa casa, em um relacionamento, prefere ser a pessoa que ama mais. Governos e oposições querem dizer que governos, sendo a pessoa que ama mais, vamos supor, primeiro governo, ser a pessoa que ama mais um relacionamento te traz mais felicidade. E oposições querem argumentar que ser a pessoa que ama menos em um relacionamento te traz mais felicidade. Ou seja, eu tenho um ponto de disputa claro, né? Que é a forma como esse amor no relacionamento acontece. Eu tenho uma métrica objetiva entre as 2 bancadas, que é felicidade. Então, eu sei que o debate se passa em torno de felicidade. E qual das 2 bancadas vence essa comparativa? Aquela que me provar como que eu chego no resultado felicidade de forma mais expressiva. E elas não precisam deixar isso explícito dentro do debate. Basta que elas argumentem nesse sentido que um adjudicador médio ou um debatedor médio consegue inferir implicitamente que esse enquadramento da moção propicia essa comparativa específica, certo? A Cristiane tinha levantado a mão. Era uma pergunta? Oi, João. Vê só, com relação a essa questão do enquadramento, eu enxergo a forma como tu está dizendo, e aí eu quero confirmar se é isso mesmo, que esse enquadramento é toda a desenvoltura do meu argumento. A gente sabe que o argumento ele tem a claim, ele tem a análise, o mecanismo, e aí também tem a questão do impacto e etc. Então, quando eu junto todos esses agrupamentos e eu deixo tudo bem amarradinho, isso vai ser o enquadramento que eu estou fazendo? Ou seria mais num contexto antes de entrar na minha claim? Acho que a resposta mais correta para essa pergunta é nenhum nem outro, mas está mais próximo de ser o contexto. Quando eu falo enquadramento, eu estou falando de ônus de prova, que é outro tipo de módulo específico, mas eu vou entrar um pouquinho nisso com vocês. Eu posso ter um enquadramento, por exemplo, para com a moção, ou o enquadramento, por exemplo, para com o contexto. O enquadramento com relação à moção é o ônus que a moção me impõe no debate. Por exemplo, moções de pólice, elas oneram governos a estabelecerem um modelo, que é uma moção de política pública, né? Então, governos estabelecem um modelo de como essa política pública funciona. Isso é um enquadramento necessário à moção. Então, o meu argumento tem que permear por isso, por esse modelo específico. Mas eu posso ter enquadramento com relação ao contexto também. Nessa moção de essa casa em um relacionamento prefere ser quem ama mais, o contexto é o tema geral que a moção está debatendo. Relações afetivas dentro de um relacionamento. Isso é redundante, mas vocês entenderam. E dentro desse enquadramento da moção, as bancadas argumentam sobre uma métrica específica, que é qual dos 2 lados ou qual das 2 ações te propicia maior felicidade. Eu estou partindo do tema geral da moção para chegar ao que é central nela, o que está mais bem enquadrado dentro dela. Tudo que está mais bem enquadrado, muito provavelmente se compara, sabe? Então, muito provavelmente, uma forma muito fácil de você achar uma comparativa é você achar um enquadramento da moção. Ana Júlia?
Então é basicamente, sei lá, você pensar como se fosse num quadradinho. Por exemplo, a moção de contrafactual, os governos, por exemplo, tem que trazer um mundo alternativo. Então, se a pessoa ela tá fora do quadradinho, por exemplo, se ela não traz, ou se ela tangencia, então, por exemplo, ela estaria fora daquele quadradinho que seria um enquadramento. Seria tipo isso, né? Isso. E aí você percebe, isso que você me deu um exemplo de enquadramento para com a moção. E você percebe que, por exemplo, se uma moção de lamenta, uma bancada não estabelece o contrafactual, você concorda comigo que ela está menos comparativa dentro do debate? Porque ela não supriu um ônus de enquadramento da moção. Isso quer dizer que ela perde o debate? Não. Não existem quartos automáticos, nenhuma comparativa é perdida diametralmente falando, mas todo o contributo analítico daquela bancada é algo menos comparativo. Então eu vou partir para os próximos meios de eu achar comparativos, porque eu tenho que comparar tudo. É meu dever enquanto juiz e é meu dever enquanto debatedor entregar um argumento mais comparativo possível, no caso, enquanto juiz, comparar todos os argumentos possíveis, certo? Vamos para a plausibilidade, então, que é qual ponto é mais facilmente comprovável. Aqui eu estou pensando em qual dos argumentos ou contributos argumentativos das bancadas é mais plausível, é mais intuitivo ou carece de menos ônus de prova para se colocar enquanto verdadeiro. Quando vocês ouvem o termo plausibilidade, pensem na primeira coisa que vem à cabeça de vocês mesmos. O que é mais provável aqui? Como que eu identifico comparativos a partir disso? A bancada que consegue provar melhor o seu impacto, ou seja, consegue dizer que dado A, logo B, com mais facilidade, mais intuitividade, ele consegue entregar um contributo analítico mais robusto dentro do debate. O contributo analítico, ele pode não ser o mais parecido possível com os outros ou o mais semelhante possível para uma comparativa, mas deve ser observado na medida da sua plausibilidade. O que eu quero dizer com isso? Se primeiro governo prova X, oposições lidam com X. Ou seja, o líder de oposição tem que dizer porque X é importante, porque X não importa, tem que dizer porque X não é plausível, tem que dizer porque X não está bem enquadrado. Existe um ônus de resposta gerado a tudo que é entregue dentro do debate. Se alguma coisa é entregue enquanto provável, enquanto facilmente comprovável, isso gera um ônus nas outras bancadas, que é um ônus de resposta, que pode ser um ônus tipo, de refutação, de mitigação, independente de como for, tem que ser direcionada uma resposta para aquele contributo. Se não é direcionada uma resposta para aquele contributo, necessariamente eu tenho algo que passou. Não necessariamente, eu não gosto desse termo porque ele induz a erro facilmente, mas é basicamente a melhor forma de eu explicar isso. Se algo é realmente plausível dentro do debate, isso deve ser arbitrado enquanto importante. Então, em todas as comparativas que eu faço, eu devo abstrair este contributo analítico e considerar ele importante. Se eu sou um debatedor, e eu sou de uma bancada oposta ou da mesma bancada inferior, eu tenho que pegar esse contributo e mostrar por que o meu é mais importante, por que o meu é mais relevante, por que eu superpeso melhor isso, ou por que esse contributo não é realmente importante. Mas, no fundo, se alguma coisa está provada, ela é uma coisa comparável. E, por ser uma coisa comparável, ela tem que ser levada em consideração. Se não tem nada para se comparar com ela, ou eu busco uma métrica que compara, ou eu entendo como um ganho substancial daquela bancada, daquele discurso específico que trouxe esse ganho de plausibilidade para o debate. Terceiro ponto, relevância. Qual bancada ela deu mais importância para o próprio caso? Aqui, eu cheguei a comentar brevemente que existem 4 anos de prova de um argumento, né? Enquadramento, plausibilidade, relevância e comparatividade. Eu passei por enquadramento e plausibilidade. Relevância é como que determinada bancada considera importante aquilo que ela está provando. Na moção, essa casa em um relacionamento prefere ser a pessoa que ama mais, o primeiro governo pode argumentar. Ser a pessoa que ama mais em um relacionamento me traz mais felicidade. Até aí, se ele prova essas duas coisas, ele está bem enquadrado e ele está bem plausível. Mas por que é importante felicidade? Nenhuma métrica ou nenhum grau de relevância ou nenhum clash é intuitivo dentro do debate. Eles precisam ser explicados. Tudo que um debatedor fala necessita de provar. Eu não posso partir da premissa que felicidade é uma coisa importante. Eu preciso provar porque felicidade é uma coisa importante. É claro, vão existir alguns casos em que ninguém vai provar a relevância do próprio caso. Eu vou chegar nesses pontos depois, mas, necessariamente, eu posso comparar a relevância dos casos. É mais importante felicidade ou mais importante amizade? É mais importante, nos exemplos anteriores, liberdade ou igualdade? Depende. As próprias bancadas, elas podem dar nos seus contributos analíticos por que aquilo é a coisa mais importante do debate. E se as bancadas dão isso, elas dão elas dão um material contributivo direto de relevância que deve ser comparado com as outras bancadas.
Então eu devo sempre arbitrar aquela relevância. E aqui é a mesma lógica da plausibilidade. Se aquela bancada foi competente em mostrar que aquele ponto era relevante, surge um ônus das outras bancadas em lidarem com esse ponto de relevância. Sobre Clash, essas colocações, alguma dúvida específica? Só rapidamente, pincela aquilo que tu falou sobre 4 ônus da prova. Aí tu falou que tem mitigação, substituição. Me perdi aqui. Tava anotando. Não. Os 4 ônus de prova são enquadramento, plausibilidade, relevância e comparatividade. Eu posso indicar para vocês um módulo que trabalha exatamente esses 4 ônus de prova, que é o módulo Burden of Proof. Isso é um módulo gringo, não tem uma versão traduzida desse módulo, não foi feito isso, porque ele é um pouquinho mais técnico, né, que a média. É da Rada Goldberg, ou se eu não me engano. É um dos módulos mais interessantes do movimento de debates como um todo. Isso, é um módulo bastante legal. Ela trabalha essa teoria de debate em 4 ônus de prova em perspectiva, né? Mas isso também você pode observar no manual de regras e em alguns módulos específicos, até no próprio módulo do Nicholas, quando ele fala de comparativas, ele fala de enquadramento, ele fala de plausibilidade, ele fala de relevância e de comparatividade também. Uhum. É o cerne de um argumento. Uma dúvida, tu falou que a gente pode rebater algo, por exemplo, eu trouxe algo muito relevante. Aí a gente pode mitigar esse algo relevante ou quais foram as outras opções? Mitigar. Quando eu digo que endereça uma resposta, quer dizer que outra bancada tem que responder. Eu posso refutar, que seria, por exemplo, eu dizer que é falso, vamos colocar assim. Ok. Então, não é relevante. Eu posso mitigar, que seria eu dizer que não é tão relevante assim, ou seja, eu mitigo. E eu posso flipar, que é virar e dizer isso é relevante, mas isso acontece do meu lado, não do seu. Tá, legal, valeu. Então, são alternativas possíveis de como eu posso lidar. Isso também vale para a plausibilidade. Então, eu posso dizer que é falso, eu posso dizer que não é tão verdade assim, ou eu posso dizer que é verdade, mas é só do meu lado. Sempre essas 3 coisas, né? Refutação, mitigação ou flipagem. São formas de eu responder um argumento como um todo. Ok. Vamos passar para o próximo, que é analisar a robustez analítica de cada bancada para provar um determinado clash. Aqui é quando você não consegue identificar os clashes colocados em disputa. Ou seja, vamos supor que existem 4 bancadas que fazem 4 debates totalmente diferentes, sobre 4 métricas diferentes, tendo, 4 pontos de inflexão diferentes. Cada discurso é uma coisa totalmente nova. Ninguém se compara, é o famoso pior cenário de um juiz, sabe? É quando o juiz tem que bater a cabeça para comparar coisas que as bancadas não compararam dentro do debate, ele tem que fazer isso porque é fardo dele. O que eu analiso? Eu analiso a robustez analítica de um caso, eu analiso o quão bem provado ele é, eu analiso o quão importante ele é, o quão importante intuitivamente aquelas bancadas, qual a importância intuitiva que aquelas bancadas deram para os seus pontos de argumentação especificamente falando. Então, o que eu estou avaliando aqui necessariamente é como eu comparo coisas muito distintas. Aqui eu entro em algumas especificidades nas comparativas, né? Eu devo comparar aquilo que é provado e aquilo que é dado como relevante. Ou seja, se as bancadas provam e mostram a relevância disso, isso está razoavelmente bem enquadrado, por mais que sejam coisas diferentes, eu comparo. Eu comparo isso com base em uma métrica, né? Que é aquela ótica pelo qual eu faço os comparativos dentro de um debate, que nem eu tinha explicado para vocês no começo. Só que essa métrica, ela não está explícita dentro do debate, vamos supor assim. Se ela tiver, ótimo, eu uso ela mesmo. Mas às vezes eu preciso inferir, e a métrica, na verdade, que é mais intuitiva a um eleitor médio. Para isso, eu vou entrar especificamente com como fazer comparativas, que é o próximo slide, mas tenham isso em mente. Quando os contributos comparativos eles são muito distantes e as métricas não são estabelecidas dentro do debate, eu arbitro, enquanto juiz, uma métrica, e aí ficam 2 lições, né? Eu arbitro, enquanto juiz, uma métrica com base no eleitor médio. E aí ficam 2 lições. Uma lição para o debatedor, que é, você não quer que o juiz arbitre a sua métrica, você prefere que no seu discurso você arbitre ela, então deixe bem claro o que é comparativo, o que não é comparativo, qual é a métrica principal para avaliar esse argumento. É bom que isso esteja claro no discurso, é bom que esteja fundamentado, melhor ainda, no discurso. E uma lição para os
essa lição para os debatedores, né, uma lição para os juízes de vocês devem fazer as comparativas, independente desse material ser passível de comparação ou não. Todo material tem que ser comparado dentro do debate. Todo material provado e relevante, né? Então, enfim, é isso. Próximo slide, se não tiver nenhuma dúvida. Show. Alex? Foi a pergunta do chat? Isso, é sobre isso. Isso, eu não sei escrever exatamente o nome desse módulo, mas eu vou deixar ele no final da reunião, que aí eu entro no YouTube e eu pesquiso o nome dele e boto no chat. Boto o link para vocês. Perfeito, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Nada, só me lembro isso depois. Beleza. Como arbitrar comparativos? Existem 3 tipos de comparativos que vão ser colocados dentro do debate, né? Isso partindo de uma ótica de uma adjudicação, que são as comparativas verticais, ou seja, primeiro governo e segundo governo, primeira oposição e segunda oposição, né? Que são aquelas comparativas em vertical mesmo. Isso é meio redundante, né? Existem as comparativas diagonais, que são aquelas comparativas diagonal longa e diagonal curta, né? Primeiro governo e segunda oposição, e segundo governo e primeira oposição, que elas estão em partes diferentes do debate, mas cada um do seu lado. E existem essas duas específicas, comparativa vertical e diagonal, existe um pouquinho mais de cuidado. Tanto para você debatê-las, quanto para você julgá-las, ele necessita algum tipo de observação a mais. E comparativas horizontais, que são aquelas entre as bancadas. Primeiro governo, primeira oposição, e a comparativa de segundo governo com segunda oposição. Das 6 comparativas do debate, elas são dispostas aí. Eu vou dar mais simples para mais fácil, embora a ordem do slide esteja comparativos verticais, diagonais e horizontais, vou começar pelas horizontais, que elas são as mais simples. Quando eu comparo primeiro governo com primeira oposição, por exemplo, o que eu estou fazendo é um contributo dos saldos positivos e negativos. Eu estou avaliando o saldo da bancada. Então, primeiro governo prova X em termos de contributo positivo, né? Tipo, entregou determinado argumento, provou determinada coisa. Primeira oposição prova Y. Primeiro governo direciona a primeira oposição respostas A, B e C. Primeira oposição direciona a primeiro governo, ou a governo no geral, resposta A, B, respostas D, E, F, G. Sei lá. Em parte em âmbitos mais genéricos. O que eu estou avaliando aqui é como essas bancadas se interagem. Então, por exemplo, primeiro governo provou isso e mitigou boa parte dos pontos de primeira oposição. O que eu estou fazendo é analisando realmente um saldo. Aqui eu estou imaginando que o debate competitivo ele é meio que um power leaking, sabe? Você tem 2 bancadas e elas têm um nível de força. Enquanto mais você vai construindo, mais a sua bancada ela vai subindo em plausibilidade, em relevância, em comparatividade, mais ela vai deslocar o eleitor médio. Enquanto mais você vai respondendo outras bancadas, mais as outras bancadas vão diminuindo nesse mesmo power leaking. Aqui basicamente o básico do básico de uma comparativa, que é a comparativa horizontal, que é você saber avaliar esses contributos. Como essa bancada responde àquela bancada, como essa bancada constrói para com essa bancada. Mais simples possível. Show? Agora vamos para comparativas diagonais. Se não tiver nenhuma dúvidas em comparativas horizontais, alguma pergunta? Show. Vamos então para comparativas diagonais. Nas comparativas diagonais, ou seja, primeiro governo, segunda oposição, primeira oposição, segundo governo, né, que são aquelas pontinhas do debate como um todo, eu tenho algumas observâncias. Eu tenho que endereçar ou analisar, seja o juiz ou o debatedor, como os argumentos dessas bancadas se interagem. Aqui, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? A média dos debatedores, quando começa, tem uma posição muito razoável de dizer que prefere ser segundas metades, porque quando você fala primeiro, é mais fácil do outro te responder e deixar o seu caso menos relevante, ou espantalhar mesmo, e aí o juiz compra o espantalho, e você acaba perdendo o debate, porque você não sabe o que vai vir depois, né? Então, dá sempre mais medinho você começar falando do que necessariamente você ser o último a falar. Então, a maioria das pessoas se sente mais confortável com isso. A moral é que o juiz ele tem que ter muito cuidado para ele não cair em um viés cognitivo de segundas metades, né? O que é um viés cognitivo de segundas metades? Tendenciosamente, você vai passar mais de 1 hora ouvindo um discurso de 7 minutos e 15 segundos. É natural que, você lembre mais do que veio depois, porque isso está mais fresco na sua memória. É natural também que, 2, você considere mais o que veio depois, porque muito provavelmente o que veio depois lidou com o que veio antes. Então, muito provavelmente, o discurso de extensão de oposição falou do discurso do primeiro governo.
porque precisou, porque fez parte do debate, porque tinha uma coisa importante lá. Mas o discurso do primeiro governo não conseguiu falar sobre a extensão de oposição, porque não viu ela ainda acontecendo no debate. Então, esse segundo viés, o viés de, tipo assim, ter respostas, no caso, também tem que ser um pouco combatido, e você tem que analisar os argumentos em bruto, como eles se interagem. Algumas perguntas você pode fazer nessas comparativas. A parte inferior da diagonal, ela responde à parte superior. Ou seja, tudo aquilo que foi trazido por primeiro governo, segundo a oposição, conseguiu responder? Ou conseguiu responder boa parte disso? Lembrando, não ganha um debate quem ganha a maioria das métricas, ganha um debate quem ganha a métrica mais importante, ou melhor, a comparativa mais importante, substitui o termo métrico, quis dizer comparativa, na verdade. A diagonal, a parte inferior, por exemplo, segundo a oposição, conseguiu realmente responder honestamente, sem espantalhos, a parte superior? O que ela respondeu, eu considero. O que ela não respondeu, eu considero também. Considero que é um contributo de primeiro governo que eu tenho que comparar com a segunda oposição e eu tenho que onerar a segunda oposição por não ter respondido dentro do debate. Ou seja, é a mesma lógica do passou, isso está provado, etc. A segunda pergunta que eu posso fazer é se a parte inferior justificou essa ausência de resposta. Porque, às vezes, a bancada de segunda oposição pode só não responder primeiro governo porque não achou importante. Ela pode dizer, por exemplo, que o primeiro governo está fora do debate. Não debate a métrica central. Ou é muito comum, inclusive, segundo as metades, em moção de lamenta, quando os debates eles carecem de alguma qualidade técnica, virar e falar, o primeiro governo não estabeleceu o contrafactual. Então, eu estabeleço, como segundo governo, por exemplo, e por isso eu ganho de primeiro governo. Ou melhor, segunda oposição. O erro de primeiro governo foi que o primeiro governo não estabeleceu o contrafactual, por isso eu não comparo com o primeiro governo. Ou seja, eu me abstenho de responder tudo que o primeiro governo falou, porque eu considero tudo que o primeiro governo falou menos relevante, porque ele não criou um contrafactual. Isso é uma forma como eu afasto o primeiro governo do debate, nessa comparativa, certo? E isso é justificável. Isso foi justificado pelas bancadas? Era tão importante assim essa construção de um contrafactual para eu entender o debate, para eu entender o caso? Então, às vezes, eu não preciso responder a minha diagonal. Eu preciso me colocar quanto mais importante que a minha diagonal do debate, eu posso até evitar responder elas se isso for estratégico. Ok. Outra pergunta é se a parte superior da comparativa ela impôs fardos, obviamente, tudo justificado, para a parte inferior, certo? O que eu quero dizer aqui? Isso eu gosto de trabalhar mais com emoção. Vamos trabalhar a emoção. Essa casa abriria as portas da iniciativa privada a Cuba. Essa casa acredita que Cuba deveria abrir as portas da iniciativa privada. Fica melhor essa redação. Essa é uma moção que existe, eu não sei se a redação é necessariamente essa, mas vamos lá. Primeiro, o governo chega nesse debate e diz que Cuba deve abrir as portas para a iniciativa privada, porque abrindo as portas para a iniciativa privada eu tenho ganhos no sentido de investimento privado em infraestrutura, investimento privado em serviços básicos, etc. E aí, durante o discurso de primeiro governo vira e fala, olha, Cuba vive esse contexto. Ela tem alguns serviços básicos de saúde, educação e segurança bem fornecidos, mas a média dos outros serviços em Cuba eles são muito mal fornecidos e muito mal remunerados. Então, o cara que é taxista, o cara que é pedreiro, o cara que tem uma série de outros afazeres dentro do contexto social cubano, ele provavelmente é pouco requisitado, recebe pouco pelo trabalho que faz e trabalha muito para receber pouco. E não necessariamente, talvez não precise tanto disso, porque tem serviços básicos sendo fornecidos para ele pelo Estado, mas que necessariamente tem uma carência material muito grande. Olha, o primeiro governo trouxe esse enquadramento para o debate, provou ele como verdadeiro dentro do debate, então ele enfardou a segunda oposição, a parte inferior do debate, a ter que lidar com isso de alguma forma. Segunda oposição não pode dar uma de louco, vamos colocar assim, e virar e falar, olha, isso não é importante. Se o primeiro governo provou que isso era importante, segunda oposição tem ao menos o ônus de provar que isso não é importante. Ou seja, ela tem o ônus de lidar com o enfardamento imposto pela parte superior do debate. Geralmente, quando você tem bons discursos de bons debatedores, eles são primeiro governo ou primeira oposição, que são bancadas altas dentro do debate, eles fazem isso expressamente. Então, não é muito raro você ver em discursos ou em debates bons, um dos debatedores vai falar, olha, se oposições quiserem argumentar isso, elas vão ter que lidar com o contexto social de Cuba, que é um contexto social que a maioria das pessoas não tem condição de financeira e poder de agência, apesar de ter serviços públicos específicos, por causa disso. Isso é importante
porque esse poder de agência para essas pessoas é uma coisa que faz parte da própria cidadania, da vivência delas, dá algum grau de importância para isso, e aí onera as outras bancadas a responderem isso enquanto contributo para o debate. Eu tenho que prestar atenção nisso, né? Eu não posso esquecer o que foi dito por primeiras metades. E aqui, de novo, eu abstraio 2 lições, né? Tem sempre uma lição para o debatedor e tem sempre uma lição para o juiz com base nisso. A lição para o juiz é que ele deve prestar atenção no que foi fardo colocado pelas bancadas superiores e as bancadas inferiores. Ou as outras bancadas como geral, que foram os contributos analisados por eles. E outra coisa que é uma lição para os debatedores é deixem claro, quando vocês são primeiras metades, o que necessariamente vocês estão debatendo, o que vocês querem fazer com o debate. Isso daqui, esse contexto, esse frame, ele existe dentro do meu discurso por um motivo. Eu não faço ele às aleatoriedades. Eu digo que isso é importante porque as outras bancadas têm que lidar com essa importância. Tem que lidar com esse problema que eu resolvo no meu discurso, mas elas não resolvem no delas. Certo? Xane, pergunta. Quando tu tava falando que o debatedor, ele... Putz, me fugiu a pergunta agora da cabeça. Que ele basicamente... lembrei. Foi uma palavrinha que tu usou antes aqui, falando da parte inferior, justificósia de resposta, que a pessoa, ela dizia que estava fora do debate, a outra, lembrei, pronto. Se a outra pessoa tá fora do debate, etc e tal. Aí o debatedor ia dizer isso expressamente para a mesa e não ia lidar com os argumentos trazidos e vida segue, ele pode fazer isso porque a mesa percebeu isso e ele explicou isso. Agora, se por acaso o debatedor, só por coincidência, tá? Tô imaginando aqui, por coincidência, ele não sabia responder mesmo, ele nem sequer sabia que a pessoa não tinha feito um contrafactual porque ele não tinha técnica suficiente para isso. Ele meio que foi sortudo da pessoa não ter feito um contrafactual, ele não ter percebido que a pessoa não fez, ele também não ter lidado com os argumentos e seguiu vida. O caso dele era um caso interessante, ele pode passar na frente dessa pessoa não tendo lidado com essa ausência de contrafactual sem explicitar que existiu essa ausência no discurso dele, ou o juiz faz... ou o juiz vai fazer essa leitura sozinho e, tipo, privilegiar ele porque foi realmente uma maré de sorte. Ou ele tem que explicitar que, olha, não vou lidar com isso. Não existe essa lógica. Não precisa explicitar. O que eu digo é que é bom que seja explícito, né? É bom que você enderece, é bom que você justifique. Por coincidência, foi engraçado. Isso parece muito uma coisa que realmente aconteceu em algum momento aí. Mas eu não devo, premiar alguém pela sorte, tá? Eu, enquanto juiz, eu faço a comparativa. Se um dos debatedores não prestou atenção no discurso de primeiro governo para saber se veio ou não veio contrafactual, eu sou o juiz, eu preciso prestar, né? Eu preciso saber se veio ou não veio, em que condições veio, como é comparativo, como não é. Então, por mais que, segunda oposição, não diga que não existiu contrafactual, se o juiz percebeu que ele não existiu, ou se ele não estava claro dentro dos discursos, o juiz compara dessa forma, né? Aqui não quer dizer que o juiz penaliza a bancada que não estabeleceu o contrafactual. Não existe penalização no debate. Nenhuma das bancadas é penalizada por algo que deixou de fazer. O máximo que acontece é que você não é premiado por algo que fez. E aqui fica não uma comparativa automática, porque isso não existe. Se o primeiro governo não estabeleceu o contrafactual, não é que ele perdeu para a segunda oposição, que lidou com o contrafactual. Quer dizer que ele só é menos central. Aí eu tenho que olhar a qualidade do que foi trazido, né? Por exemplo, uma das formas mais comuns que governos não estabelecem contrafactual é quando eles xingam o status quo. Então, na moção, por exemplo, essa casa lamenta a cultura do empreendedorismo. O debate que aconteceu dessa moção, ela foi gravada, inclusive, se eu não me engano. E os 2 governos cometeram o mesmo erro. Eles passaram um discurso inteiro criticando a cultura do empreendedorismo. Ela é ruim por causa disso, disso, disso e disso. E em nenhum momento disseram, o mundo em que essa cultura não existe é um mundo em que existe a cultura Y, que é o meu contrafactual, e ele funciona dessa forma. Se eu não me engano, um dos governos ganhou esse debate. Mas ele não estabeleceu o contrafactual. O debate foi ruim como um todo, só que a qualidade do contributo dele mostrando por que na bancada de oposições, ou melhor, no mundo do status quo, a cultura do empreendedorismo é tão ruim assim, tem que ser comparado dentro do debate, porque é material contributivo, certo? Então, quando eu digo que os debatedores devem explicitar as coisas, eu digo que é recomendado que eles explicitem, mas um juiz, ele é um eleitor médio inteligente, então ele sabe quando uma comparativa está sendo feita, teoricamente ele tem que saber, né? Ele sabe quando um contrafactual foi feito, ele sabe quando um modelo foi aplicado, eu não preciso dizer expressamente isso, mas é uma técnica argumentativa, né? É melhor que eu diga, é melhor que eu expresse, é melhor que eu explicite, porque vai dar a entender para o juiz assim. Ana Júlia, à vontade. Pronto. Aí, veja, nessa questão de contrafactual, se, por exemplo, o 2G distorce muito, traz por muitos espantalhos, assim,
tipo, cabe a mesa. Tipo, pode acontecer também da mesa comprar, porque, tipo, por exemplo, sei lá, um stakeholder, aí, tipo, 2G fala que, tipo, você, de um G, trouxe tal stakeholder, sendo que claramente você, tipo, não trouxe, assim, tipo, e se isso for, tipo, batido tanto que, tipo, a mesa acaba comprando isso, tipo, traz tantos espantalhos, assim, como que, tipo, tem que lidar com isso, assim, no final das contas. Assim, é aquilo. Se você é primeiro, vamos supor assim, você é primeira oposição, você diz que stakeholder é tal, você fundamenta, você argumenta e tal, faz tudo bonitinho. Aí chega o segundo governo e talvez na má fé, talvez na falta de resposta melhor, vira e fala, não, vocês não provaram isso. E só espantalho. Você começa a espantalhar, começa a dar um monte de espantalhos. Gente, a parte inferior da diagonal responde honestamente à parte superior. É uma coisa que o juiz tem que pensar. Tudo que é falado dentro do debate necessita de um ônus de prova. Então, até as respostas têm que ter ônus de prova. Eu tenho que fundamentar porque a minha resposta é verdadeira, sincera, objetiva, porque ela de fato responde o problema que está sendo colocado ali. Eu tenho que provar porque que a minha refutação é verdadeira, eu tenho que provar porque minha mitigação é verdadeira, eu tenho que provar porque que eu realmente flipo o caso de outra bancada, né? Usando resposta, quer dizer, usando refutação, mitigação e flipagem, que são aqueles 3 exemplos que eu trabalhei. Eu tenho que fundamentar tudo que eu faço. Se uma segunda metade ela começa a espantalhar a doido uma primeira metade, o juiz deve identificar o espantalho e como ele identifica o espantalho? É basicamente o que não foi provado, né? O espantalho é basicamente uma abstração de um caso em que, eu refuto o que não foi provado, ou seja, eu digo que o seu caso é Y, mas na verdade o seu caso é X, ou eu finjo que refuto X, que é o seu caso, que eu digo uma resposta que ela não responde de verdade, mas eu finjo que ela respondeu. Isso são as duas formas de você fazer espantalho. Um juiz, ele sabe qual é o seu caso. Então, o bom juiz, ele vai saber que o seu caso é X e não Y. E o bom juiz vai saber que seu caso foi provado de maneira tal e não de maneira outro tal. Na prática, 2 lições. O juiz ele tem que prestar atenção nisso, ele tem que entender se a parte inferior da diagonal responde honestamente à parte superior ou não, mas a lição do debatedor é que o debatedor ele precisa usar de recursos argumentativos para não ser espantalhado também. Clareza é um ônus do debatedor. Então, eu posso passar horas e horas falando de técnicas argumentativas que vão evitar que você sofra o espantalho, aumentando a clareza do seu discurso, etc, etc. Isso daria, 2 módulos inteiros sobre isso, sem brincadeira nenhuma. Os principais são, por exemplo, como eu flaguei o meu discurso. Por exemplo, o discurso do primeiro-ministro começar no primeiro minuto à torta direita. Mesa, eu acredito que do meu lado da casa eu tenho mais felicidade por causa disso, disso, disso. Ele não construiu o argumento, ele deu um flag do que ele quer provar dentro do discurso dele. E ele já deixou isso claro para a mesa. Eu vou provar isso desta forma. E aí depois ele começa a construção argumentativa em que ele prova isso desta forma. Mas ele deixou claro o que ele estava fazendo antes. E aí, vamos supor, o primeiro governo, o primeiro-ministro, tem 3 argumentos que ele quer rodar dentro do debate. Ele flagueia os 3. Ele começa no começo do discurso dele. Mesmo, eu vou provar como que a proposição da moção gera mais felicidade, gera pessoas que têm mais empatia e gera um mundo mais pacífico como um todo. Eu já mostrei o que eu quero provar dentro desse debate. Eu vou provar isso, primeiro, pela felicidade, porque eu acredito que tananã, começa a discorrer sobre felicidade. Eu terminei de falar isso, Segundo, sobre solidariedade. Eu acredito que a proposição da moção faz isso com a média das pessoas, o que torna ela mais solidária no final. E aí o terceiro, sobre, se não me engano... Eu esqueci o terceiro, porque eu só chutei umas 3 métricas aqui para tentar elaborar isso de forma intuitiva. Mas isso são técnicas argumentativas que eu depreendo durante o meu discurso para fazer ele parecer mais palatável e para dificultar o espontâneo. Então, a primeira metade, ela também está onerada de fazer com que a segunda metade perca o debate. As comparativas, elas são bilaterais. Então, eu vou chegar em bilateralidade dos comparativos depois. Último caso, né, das comparativas diagonais. E se tudo for negativo? Né? E se a parte inferior não respondeu honestamente a superior, se a parte inferior não justificou a ausência de resposta, e se a parte superior impôs realmente fardos à parte inferior e que ela não respondeu. Quer dizer que é ganho automático? Não. Eu comparo o que sobra. Né? Eu comparo o que não houve imposição de fardos da bancada superior à bancada inferior. Aqui é o caso, o debate foi ruim. Muito ruim, não tem material muito contributivo. O que eu faço? Eu volto para o slide anterior, quando eu disse a mesma coisa com relação a, por exemplo, o que eu faço
quando eu não tenho mais comparativo. Eu não consigo nem pelo enquadramento, nem pela plausibilidade, nem pela relevância. Eu analiso a robustez analítica de cada bancada para provar um clash. E eu comparo o que foi provado dentro dessas bancadas. E aí eu acho uma métrica com base no eleitor médio para tentar valorar essa bancada. Isso, perfeito. Obrigado que você voltou. E aí agora foi ótimo. Então, eu faço isso, né? Então, eu começo a avaliar os contributos argumentativos dessas bancadas em busca de mais comparatividade. Se as métricas não estão estabelecidas, impera o eleitor médio. O que é mais intuitivo para um eleitor médio? E aqui, tem todo um conceito de como... Por isso o manual é importante. O manual, ele explicita o que é o eleitor médio, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele deve saber dentro de uma moção, o que ele considera importante dentro de uma moção. É com base nessas inferências expostas no manual de regras que você vai poder entender qual é o que o eleitor médio valoriza mais, para poder arbitrar com base nas métricas de um eleitor médio. E aí é dever do juiz fazer isso, e é dever dos debatedores evitar que o juiz faça isso. Porque se o juiz está fazendo isso, qualquer coisa pode sair da comparativa. Né? Então o debatedor quer evitar a aleatoriedade e o juiz ele quer garantir que o debate seja comparativo. Então fica essa lição para as duas partes também. Comparativa vertical. Comparativa vertical também é um pouco mais delicada, né? Que eu falo primeiro governo com segundo governo, primeira oposição com segunda oposição. Se vocês têm uma média de tempo razoável dentro do debate, muito provavelmente vocês já lidaram com isso, né? Vocês foram tipo primeiro governo, aí segundo governo falou a mesma coisa que vocês, e aí vocês... Beleza, como que eles ganharam de mim? Se eles derivaram, né? Vocês falaram tudo igual ao que eu falei, eles só leram meu discurso de novo. Dá até uma indignaçãozinha quando isso acontece, né? Ou quando vocês são segundo governo e vocês juram por tudo no mundo que vocês falaram coisas totalmente diferentes do primeiro governo, aí chega o juiz e dá o feedback, não, vocês derivaram, vocês falaram tudo igual. Isso também dá um nível de indignação. Quem já passou por isso sabe. Então, para analisar comparativas verticais, seja o debatedor ou seja o juiz, eu também estou analisando essas coisas em específico. Eu estou analisando... É raro, mas acontece sempre. Exato. Eu estou analisando, por exemplo, primeiro, eu preciso identificar quais são as métricas principais entre aquelas bancadas. Se eu estou comparando primeiro governo com segundo governo e primeira oposição com segunda oposição, eu estou necessariamente comparando bancadas que estão do mesmo lado, né? Elas são ambos governos ou ambas oposições. Então, muito provavelmente, elas têm métricas em comuns ou as métricas delas têm o mesmo objetivo, provar que o lado de governos é melhor. Certo? Eu identifico as principais métricas pelos quais eu vou arbitrar as comparativas de governo. Se os dois governos querem chegar em felicidade, a felicidade é a principal métrica que veio naquele debate pelo lado de governos. Eu avalio a partir dela. E aí eu penso, de novo, volto naqueles ônus de prova do slide anterior, qual que provou mais plausibilisticamente aquilo? Qual que mostrou que a relevância do lado deles é maior? A felicidade, ou seja, acontece em maior grau, por maior número de pessoas, etc. Qual que provou a felicidade de uma forma mais bem enquadrada? Por exemplo, na moção, essa casa lamenta a cultura do empreendedorismo. Se o primeiro governo prova que do lado de governos eu tenho mais felicidade, porque a cultura do empreendedorismo deixa as pessoas tristes, ela não estabeleceu um contrafactual, mas ele provou que a cultura do empreendedorismo deixa as pessoas tristes e que provavelmente no mundo que não exista isso, as pessoas são mais felizes. Aí, segundo o governo, constrói um contrafactual. Diz que se não existe a cultura do empreendedorismo, existe outra cultura. E essa outra cultura leva à felicidade. Percebe que os dois estão querendo chegar em felicidade, eles chegam por meios diferentes, mas tem enquadramentos que, segundo o governo, por exemplo, é mais central dentro do debate que o primeiro governo. Então, a partir da mesma métrica, eu identifico a forma como as bancadas chegam a essa métrica específica e eu tento valorar a partir disso, né, para ver qual bancada conseguiu provar melhor, vamos colocar assim, o seu ponto, a sua métrica específica. Alex. João, me tira uma dúvida, por gentileza, meu amigo. Você comentou sobre a questão da cultura do empreendedorismo e a felicidade. Por que, nesse caso, a felicidade ela seria a principal métrica? Isso tem a ver com a questão do eleitor médio, etc.? Seria um exercício dos debatedores ou é uma coisa que o primeiro-ministro ele vai ter que delimitar como ônus da posição dele? Nenhum nem outro. Eu escolhi a métrica de felicidade só meramente como exemplo, mas pode ser outra, por exemplo, tá? De novo, lembra daquilo que eu falei de que tudo que é dito no debate tem o ônus de ser provado? Então, se, por exemplo, o primeiro-ministro virou e falou que a métrica de felicidade era mais importante, ele tem que fundamentar essa métrica. Um caso muito engraçado, por exemplo. Se o primeiro governo vira e fala que a métrica de felicidade é mais importante, depende do conceito de forte, mas eu explico isso depois. Se o primeiro-ministro fala que felicidade é a métrica mais importante, mas ele não prova isso, ele não sustenta, e aí segundo governo vai estender primeiro governo, dando a importância, existe extensão.
Quer dizer que essa extensão passa? Não, mas com certeza não é derivativo, certo? Então, tudo que é falado no debate tem um ônus de ser provado. Então, a métrica pode ser felicidade, ela pode ser igualdade, ela pode ser qualquer outra coisa, desde que os debatedores sustentem e fundamentem ela. No mundo em que os debatedores não sustentem e não fundamentem essas métricas, sobra para o eleitor médio, que é o juiz entender qual é a métrica mais relevante. Se o juiz identificou que ambas as bancadas querem chegar, por exemplo, em felicidade, ele entende como a métrica mais importante para governos. E ele compara primeiro governo e segundo governo com base na felicidade. Certo? Mas se ele identificar, por exemplo, que o primeiro governo quer chegar em felicidade, que o segundo governo quer chegar em, sei lá, igualdade, supondo isso, tudo bem. Então, ele verifica métricas distintas, ele valora sobre o que é mais importante para ele, para a média dos cidadãos do mundo, porque eu sou um eleitor médio, eu convivo com a média dos cidadãos do mundo. Então, ele começa a valorar qual das métricas é mais importante. Quer dizer, como ele arbitra essa métrica e qual dos dois casos ele considera mais importante dentro do debate, ou melhor, mais persuasivo, né, dentro do debate. Responde sua pergunta? Respondeu sim, meu amigo. Muito obrigado. Christine mandou isso. Central é ser mais forte / completo? Não necessariamente completo. Central é suprir mais os ônus de enquadramento, né? Não quer dizer que o argumento foi mais completo. Eu posso ter um argumento muito central, só que eu desenvolvo ele mal. Portanto, ele não é completo. E, portanto, também, por consequência lógica, ele não é forte. A ideia geral é que um argumento bem enquadrado, tendenciosamente, vai ser mais forte, vai ser mais central, vai ser mais central prova, né? Mas se for colocado enquanto bem robusto, ele vai ser mais importante. Mas, de novo, ter um argumento mais bem enquadrado não ganha debate. Você pode ganhar o debate com um argumento menos enquadrado possível, mas que você fundamentou ele bem o suficiente para que aí sim ele se torne forte e robusto, né? Então, isso não depende só da centralidade. De novo, existem 4 ônus de prova. Se eu boto um argumento muito plausível, muito relevante e bem comparativo dentro do debate, mesmo ele não estando enquadrado no escopo central, talvez ele seja um argumento vencedor, sabe? Então, isso. Ô, Milton, então é uma questão de tentar check no máximo possível desses 4 para ganhar um debate. Isso, eu diria que, no geral, se tudo está bem completinho... comparativamente, né? Isso. No geral, se todos esses ônus de prova estão bem supridos, eu tenho um argumento completo e um argumento forte, sabe? É claro que não existe argumento perfeito. Então, inclusive uma premissa do debate competitivo, né? A ideia de que todos os argumentos eles são passíveis de resposta. Nenhum CA-team, que é o pessoal que faz as moções, aprova uma moção em que um argumento ganha de todos os outros. Você testa moções e evita que isso aconteça com base nos testes. Você quer evitar as chamadas silver bullets, né? Que são argumentos irrespondíveis. Todos os argumentos eles têm que ter algum grau de resposta possível. Tem algum exemplo? E quando eu já ouvi falar em uma pessoa, um debatedor, ele disse que os argumentos mais difíceis eram os principiológicos, que por sinal é um argumento, um viés que eu gosto muito de fazer, mas levaria a esse estado de que as pessoas não conseguiriam muitas vezes responder. Quando uma moção leva a esse debatedor a conseguir fazer argumentos principiológicos, significa que ela está virando uma moção, tipo, se mostrando uma moção ruim, ou ele realmente é só um debatedor muito bom e consegue levar tudo para o principiológico e ganhar, porque não consegue, na verdade, como é que eu posso dizer, esvaziar todos os outros debatedores que não conseguem lidar com ele. Primeiro, eu boto fé que, tipo, argumentos principiológicos são facas de 2 gumes, né? Eles podem ser muito fortes, mas é muito difícil de serem executados. Então, existe algum grau de equilíbrio nisso. Agora, a questão central é que eu posso comparar um argumento principiológico e mostrar porque o princípio não é tão relevante assim. Por exemplo, e é muito fácil fazer isso, inclusive. Mas, de novo, eu estou respondendo, né? Eu estou olhando para os ônus de prova do argumento principiológico e estou mostrando como ele não é, tipo, relevante o suficiente para o debate. Por exemplo, eu posso fundamentar talvez um dos princípios mais importantes da humanidade, que é o princípio da vida, de como a vida é uma coisa importante. Então, nós somos seres humanos, nós temos consciência, portanto, nós pensamos, racionalizamos, a nossa existência, a nossa vida é uma coisa muito importante para a gente e para o resto do mundo. Eu posso argumentar principiologicamente como, do meu lado, a vida está sendo respeitada. Só que, gente,
todo mundo considera a vida importante, mas ninguém considera a legítima defesa, quando feita da forma correta, uma atrocidade, né? Se admite, por exemplo, e aí todo princípio ele é sobrepesado, nenhum princípio é absoluto. Eu acho que, do mesmo jeito que um argumento principiológico é difícil de ser é difícil de ser feito, ele é fácil de ser respondido ou de ser sobrepesado. Eu não teria tanto medo assim de um argumento principiológico. Eu poderia sobrepesar ele com outro princípio oposto, porque todos os princípios, nenhum deles é absoluto. Eu posso dizer, por exemplo, por mais que eu admita que a vida é uma coisa muito importante, quando a minha vida está em risco, eu tirar a vida de outra para proteger a minha, parece uma coisa justa. Então eu sobrepeso o princípio e eu acho uma excludente desse princípio. É aquilo. Argumentos principiológicos, eles têm que se mostrar excludentes dentro do debate, ou seja, por que só o meu lado consegue atingir esse princípio e por que só o meu lado não viola esse princípio. Mas mesmo que eu prove isso, o outro lado pode atingir outro princípio ou violar outro princípio. Ou melhor, o outro lado pode ter ganhos pragmáticos tão importantes e tão densos que eles sobrepesam o princípio, né? Vamos lá. Tem uma moção que eu gosto muito, muito mesmo, talvez uma das minhas moções favoritas, e dá para falar muito bem disso. É a moção do Admirável Mundo Novo. Eu não sei se alguém já leu o Admirável Mundo Novo, que é um romance do Aldous Huxley e tal, mas a moção é basicamente assim: essa casa prefere viver em um admirável mundo novo em detrimento das democracias liberais ocidentais. Contexto: o que é o Admirável Mundo Novo? Tá no InfoSlide. É basicamente um mundo onde todos os seres humanos são criados geneticamente para desempenhar suas funções na Terra. Todos eles recebem um salário digno e justo, mais ou menos o mesmo para todo mundo, todos eles têm condições de vida dignas, todos eles vivem muito bem e por muito tempo, então todos eles têm uma expectativa de vida alta, e todos eles têm serviços básicos fornecidos. Mas, para isso, eles têm que ser constantemente violados durante toda a vida, né? Por exemplo, se existe, um sistema de castas, você não pode ascender. Existe uma casta da população nesse mundo, que são os epsilons. Os epsilons, eles são programados geneticamente para serem pessoas que trabalham em regiões tropicais. Então, desde que eles são óvulos, porque lá todos são feitos em incubadoras, eles são submetidos a altas temperaturas, a altos sons, para que eles não se sintam incomodados em trabalhar nos trópicos. Ou seja, eu estou pegando pessoas, eu estou alterando elas geneticamente, eu estou tirando toda a liberdade que existe dessas pessoas para fazer elas se enquadrarem em um mundo perfeito. Pô, eu claramente estou violando um princípio de autonomia, um princípio de identidade, um princípio de... Eu estou violando muitos princípios ali, sabe? Tipo assim, um show de princípios a serem violados. Só que a garantia que eu tenho é que todas as pessoas vão viver bem. Isso é plenamente comparável com o princípio. E é pragmático. Então eu posso, enquanto governos que preferem o admirável mundo novo em detrimento das democracias liberais ocidentais, virar e falar, pô, beleza, por que a autonomia é importante para uma democracia liberal ocidental? Por que a autonomia é importante no status quo? Por que a liberdade é importante no status quo? Eu posso dizer que tudo isso são princípios que só são importantes porque as pessoas podem perder isso. Então, em um mundo que é injusto, em um mundo em que a maioria das pessoas não tem dinheiro, em um mundo em que a maioria das pessoas são pobres, que são o status quo das democracias liberais ocidentais, um princípio de liberdade é muito importante, porque é isso que possibilita que essa pessoa saia de uma condição material de pobreza e talvez tente alcançar alguma coisa a mais na vida dela. Só que isso já é garantido em governos, então eu não preciso desse princípio. Então, por mais que eu viole o princípio, ele não é excludente. Ou eu posso dizer que liberdade não existe na prática no mundo de oposição, que é o status quo. Que, inclusive, é um argumento muito comum nessa moção. Eu posso dizer, por exemplo, eu tenho condições capitalistas, materiais muito depravadas, a maioria das pessoas mais pobres nunca consegue ascender na vida, nunca consegue ter acesso a um mínimo de recursos básicos existenciais para que elas se formem, sejam mais inteligentes, ou tenham futuras gerações que aufiram mais renda. Ou seja, não existe autonomia, não existe liberdade no status quo, as pessoas só acham que ela existe. Portanto, o princípio de liberdade e autonomia que eu estou ferindo no mundo de governos, você também fere no mundo de oposições, só que a diferença é que eu firo pela manipulação genética e você fere pelo status quo capitalista. Então eu mostrei como, por exemplo, o princípio ele não é excludente. Eu consigo comparar princípios com muita facilidade, inclusive. Eu não teria tanto medo de argumentos principiológicos. E eles são muito difíceis de serem feitos de verdade. Tá, eu identifico então... eu respondi a perguntas? Respondeu e deu uma aula de principiológico, adorei, valeu. De nada, show. Então vamos para o próximo tópico. Quer dizer, próximo tópico não, próxima parte do slide, né? Identificar se há extensão e qual tipo de extensão é. Alex, pode ficar à vontade.
Não, termina esse tópico, que eu acho que talvez tu tire minha dúvida com a explicação dele. Show. Como assim identificar se há extensão? Pô, a bancada inferior, ela pode dizer algo diferente, mas dizer algo diferente não significa que você estendeu o debate. Aqui eu faço alusão ao manual de regras. Se você chega no manual, existe um tópico, um capítulo inteiro que fala o que é uma extensão, né? Chama-se discurso de extensão. Dentro do capítulo de discurso de extensão, ele elenca uma série de possibilidades que ele considera uma extensão argumentativa. Não é só eu dizer algo diferente. Eu dizer algo diferente por dizer algo diferente não significa que aquilo é melhor. Eu preciso necessariamente dar qualidade para isso em algum tempo. Então, primeiro, eu identifico se existe extensão para poder comparar a extensão com a casa superior. Se não existe extensão, é derivação. Então, não tem material contributivo para ser comparado. Spoiler. Não existe, muito dificilmente vai existir derivação integral ou extensão integral. Muito provavelmente, segundas metades vão beber de um pouco de primeiras metades e vão falar coisas iguais que vão derivar, mas ao mesmo tempo elas vão falar coisas novas também. É muito difícil os dois extremos, sabe? Não ter nada ou ter tudo novo. Mas identificando que há uma extensão, eu preciso identificar qual é o tipo de extensão que eu estou falando para eu poder comparar. Aqui eu cito 3 tipos e eu faço essa divisão meramente de fins pedagógicos, tá? Eu já vi gente falando existe extensão vertical e horizontal, eu já vi gente falando de extensão vertical, horizontal e diagonal. Não importa, isso é só para fins pedagógicos mesmo. Eu vou falar das 3, mas é basicamente uma distinção entre de onde eu parto para onde eu quero chegar, certo? Se eu parto do ponto X, que é uma premissa, e eu quero chegar ao ponto Y, que é a minha consequência, e segundo o governo faz a mesma coisa, parte do mesmo ponto X para chegar no mesmo ponto Y, ele faz uma extensão vertical. Eu posso ainda assim ter extensão. Por quê? Meus mecanismos podem ser novos, meus frames podem ser novos, meus sobrepesamentos podem ser novos. Então, se existe uma extensão, que ela parte da mesma premissa para chegar no mesmo fim, partindo do pressuposto que essa extensão existe, né, que ele tem contributo argumentativo, é uma extensão vertical. Diagonal é quando eu parto da mesma premissa para chegar a um outro fim. Então, eu basicamente diagonalizo a lógica, a essa reta, né? Então, eu parto da mesma premissa que o primeiro governo, só que eu quero chegar a impactos diferentes. E aí eu dou novos mecanismos, eu contribuo com uma extensão para fazer isso. E extensão horizontal, que é quando eu parto de premissas diferentes. Então, aqui está primeiro governo, aqui está segundo governo, os dois vão chegar talvez no mesmo impacto, ou talvez em impactos diferentes, mas eles vão chegar por base de premissas diferentes, que é uma extensão horizontal. O que eu estou avaliando em cada uma das extensões? Qual contributo argumentativo ele é mais plausível e qual contributo argumentativo ele é mais relevante? São as 2 principais ônus de prova que eu estou mexendo quando eu estou falando de uma extensão, certo? Mais plausível no sentido de é mais intuitivo, precisa de menos mecanismos para ser rodado, ou foi entregue de forma mais clara e precisa dentro do debate. Isso é plausibilidade. E relevância é se é mais importante para quem, e aqui eu estou avaliando aspectos de relevância. Qualidade do argumento, ou seja, como impacta as pessoas, quantidade do argumento, quantas pessoas o meu argumento impacta, visceralidade do argumento se o meu impacto ele é anterior ou posterior ao impacto da bancada superior. Se meu argumento tiver um impacto anterior, eu provavelmente tenho um argumento que, para que a minha bancada superior exista, eu dependo do argumento da bancada inferior, então se ele é anterior, ele tende a ser mais importante, portanto, ser melhor dentro do debate. Alguma dúvida com relação à extensão? Não. Show. Agora sim, Alex. João, me tira uma dúvida, por gentileza, cara. Assim, é uma pergunta um pouco ignorante, mas na visão do adjudicador, ou até mesmo na visão do debatedor, qual é a linha de segundas casas entre pecar por derivação e dar um tiro no pé no argumento de primeiro governo, de primeira oposição? Peraí, repete a pergunta, só para. Você está citando só para. Você está citando dicotomia entre derivação e esfaqueamento, né? Microfone desligado, se puder repetir a pergunta. Só repete a formatação. Exatamente isso. Isso, eu entendi o cerne da pergunta, eu só quero que você repete a formatação dela, só para ver se eu entendi direito. A minha dúvida é justamente isso. Qual é a principal linha, o que separa a derivação do esfaqueamento, em caso de segundas casas? É que eu acho que são coisas muito diferentes, né? Eu acho que, por exemplo, são coisas opostas. Eu te dizer, sei lá, o que separa o Rio Grande do Sul do Rio Grande do Norte. Muita coisa.
Então, para ser muito didático, o manual de regras estabelece o que é um discurso de extensão. Ele estabelece o que é válido para considerar uma extensão argumentativa. Por exemplo, um novo frame trazido por segundo governo não é esfaqueamento, e é extensão. Um novo mecanismo não é esfaqueamento, e é extensão. Uma nova resposta direcionada às bancadas de oposições não é esfaqueamento, é extensão. Então, é aquilo. Existem 3 pontos, né? E aí, leia-se ele em escalas. Tem o esfaqueamento, tem a extensão e tem a derivação. A extensão é a justa medida entre esfaqueamento e derivação. E o que é extensão é tudo que o manual diz que é extensão. Talvez seja a forma mais didática de eu dizer isso para vocês. Mas, basicamente, como eu identifico um esfaqueamento e como eu identifico uma derivação... Melhor, eu posso responder essa pergunta dizendo o seguinte. Você primeiro precisa saber o que é esfaqueamento, saber o que é derivação. Tudo que não for nenhum dos dois é extensão, certo? E aí essa é a justa medida. Conceito de esfaqueamento. Esfaqueamento é quando uma bancada inferior argumenta anulando a premissa necessária para a bancada superior existir. Então, se eu, enquanto segundo governo, o meu argumento, para ele ser verdade, ele precisa ir em sentido contrário a uma premissa fundamental do caso de primeiro governo, eu esfaqueio. E o que é derivação? Derivação é quando não restam contributos argumentativos diferentes o suficiente para que sejam creditados enquanto autônomos. Ou seja, é quando não existe contributo argumentativo ou quando todos os contributos argumentativos que existem são dependentes dos contributos argumentativos que já existiram antes. Aí eu derivo. Eu entendo esses 2 conceitos, tudo que não é um nem outro é extensão e provavelmente vai ser creditado enquanto extensão. Perfeito? Perfeito, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Show. Próximo slide. Próximo slide. Cristiane? Perfeito. Último slide, né, para a gente já entrar na parte final, agora uma parte bem mais técnica, que é como eu julgo e como eu dou feedback oral para as comparativas. Primeiro, como eu julgo as comparativas. Aqui eu faço atenção a uma coisa, que se eu não me engano eu estava presente no módulo em que a Camila deu de introdução à edificação para vocês, que ela falou sobre o princípio da bilateralidade das comparativas. O que é o princípio da bilateralidade das comparativas? Todo material contributivo no debate tem que ser comparado, mas tem que ser comparado só entre 2 bancadas. Eu não posso comparar primeiro governo, segundo governo e segunda oposição ao mesmo tempo. Isso só não existe. Inclusive agora percebi que o slide ficou faltando uma setinha aqui entre primeiro governo e segundo governo. Perdão, tinha que ter uma setinha ali. Eu vou editar esse slide depois e vou ajeitar para vocês. Enfim. O que eu quero dizer? Primeiro governo, ele se compara com primeira oposição de forma isolada, ao que se compara com segunda oposição, por exemplo. Vamos lá. Se primeiro governo constrói um caso fechadinho, prova X, e aí primeira oposição perde essa comparativa para primeiro governo, certo? Ou seja, primeira oposição não consegue lidar com X e não prova nada no discurso dela, ou seja, perdeu a comparativa. E aí segunda oposição chega no debate e fornece todas as melhores respostas do mundo possíveis para primeiro governo. Anula totalmente o caso de governo. Refutou, mitigou e flipou o que sobrou, sabe? Tipo assim, respondeu das melhores formas possíveis para o primeiro governo, que claramente segunda oposição ganhou de primeiro governo nessa comparativa. Primeira oposição ganha por tabela de primeiro governo? Não. Porque o contributo que ganhou de primeiro governo foi o que foi trago por segunda oposição e não por primeira oposição. Mas elas estão do mesmo lado do debate, elas estão querendo provar a mesma coisa. Tudo bem, mas nenhuma comparativa é feita em conjunto. Você faz comparativas bilaterais, ou seja, de uma bancada com outra. Se a primeira oposição não conseguiu trazer o contributo argumentativo necessário para ganhar de primeiro governo, ela não ganha de primeiro governo. E é aquilo. Nenhum dos debatedores é penalizado por algo que deixou de fazer. Mas eles não são bonificados se eles deixaram de fazer algo. Então eu não posso bonificar a primeira oposição pelas respostas que a segunda oposição deu ao caso de primeiro governo. Isso está claro para vocês? Vou supor que está claro. Porque eu não vi nenhuma reação. Perfeito, ótimo. Seguindo o princípio da bilateralidade das comparativas, e aqui umas coisas mais técnicas, não existe só 6 comparativas. Existe também outras coisas permeando essas 6 comparativas. Vocês sabiam que existe uma ordem
de comparação. Ou seja, um juiz, ele não só tem que julgar o debate com essas comparativas, mas ele tem que julgar em uma ordem específica. Isso é protocolo técnico. Eu vou explicar o porquê dessa ordem, mas basicamente a ordem é a que está nas setinhas aqui do lado. Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo, primeiro governo, primeira oposição, e aí embaixo, primeiro governo, segundo governo, é a ordem específica segundo o protocolo técnico em que eu tenho que julgar as comparativas. Eu vou explicar a razão de ser dessa ordem para explicar por que ela é importante. O primeiro discurso é o de primeiro governo. Eu analiso o que o primeiro governo trouxe para o debate, vejo o que está aprovado. O segundo discurso é o de primeira oposição, ou melhor, a segunda bancada, né? É a primeira oposição. Eu analiso o que a primeira oposição trouxe para o debate e o que está aprovado. Ó, eu tenho duas bancadas que eu analisei. Eu comparo elas de imediato. Dado que elas existem, eu comparo. Então a primeira comparativa é sempre primeiro governo com primeira oposição, as duas de cima. Eu coloco o segundo governo no debate. Ou seja, eu analiso tudo que foi provado por segundo governo, eu subtraio aquilo que é derivação ou esfaqueamento, porque a moral é essa, né? O que acontece com a segunda bancada quando ela esfaqueia? Ela não perde automaticamente, né? Segunda bancada, na verdade, ela só tem o esfaqueamento desconsiderado. Esfaqueamento e derivação são contributos argumentativos desconsideráveis numa deliberação. Então, eu analiso tudo que o segundo governo trouxe no debate, todos os contributos, subtraio o que foi extensão, o que for derivação e o que foi esfaqueamento, porque eu devo desconsiderar isso para o debate para todas as comparativas, porque isso são erros que segundo o governo cometeu, e o que sobra, e geralmente vai sobrar tudo, né? Porque, tipo assim, se não houve derivação, se não houve esfaqueamento, sobra tudo. Mas eu preciso fazer sempre esse exercício de pensar se houve algum esfaqueamento ou derivação. Eu pego isso e comparo. Comparo com quem? Com a primeira bancada que falou, que foi o primeiro governo, que aí é a terceira comparativa. Perdão, que é a segunda comparativa, né? Que é segundo governo com o primeiro governo. E depois eu pego esse contributo do segundo governo e comparo com a primeira oposição, que foi a segunda bancada a falar. Então, eu não sei se dá para ver, mas geralmente eu podia escrever coisas e rabiscar a tela, mas eu acho que não dá para fazer aqui. Mas enfim, Eu vocês estão posso entendendo? tentar rabiscar o que tu for falando. Ah, não, tá ótimo. Pode ficar tranquilo. É só para ver se vocês estão entendendo. Então, primeiro governo, comparo com a primeira oposição. Certo? Introduzo o segundo governo no debate, descubro que é um contributo avaliado, comparo primeiro com o primeiro governo, depois com a primeira oposição, seguindo sempre a ordem cronológica. E aí, eu introduzo a segunda oposição dentro do debate. Faço o mesmo exercício que eu fiz com o segundo governo, né, porque é uma bancada inferior, eu subtraio o que é derivação, que é esfaqueamento, e eu comparo. Comparo primeiro com o primeiro governo, quem foi o primeiro, depois com a primeira oposição, depois com o segundo governo, e aí eu terminei as 6 comparativas. Certo? A razão de ser dessa ordem é porque ela segue a mesma ordem de fala dos debatedores. Então, ela respeita alguns tipos de oneração, por exemplo. Ela respeita o ônus de quem fala depois, que é o ônus de responder quem falou antes. Então, é ônus de segunda posição responder primeiro governo? Sim, por isso que quando eu introduzo segunda posição dentro do debate, eu introduzo segunda posição comparando com o primeiro governo. Para ver se, na comparativa que ela tinha um ônus claro, explícito, ela respondeu. A outra comparativa que, segunda posição, tem um ônus claro, explícito, é com a primeira posição, que é um ônus de extensão, de se a extensão ser mais relevante, ser mais plausível. E, por último, eu deixo o segundo governo, que é o que ela tem a comparativa horizontal, que é aquela que eu arbitro de acordo com o que estava no slide anterior, que é basicamente fazendo um sobrepesamento dos valores trazidos para dentro do debate. Certo? Então, o protocolo técnico estabelece essa ordem. Essa ordem é a que tende a ser seguida na maioria dos campeonatos que são sérios. Então, se você tem um campeonato que se pretende ser sério, ele geralmente segue esses padrões internacionais. Enfim. E é uma coisa interessante para um juiz saber se ele está julgando, por exemplo. Isso tem que estar bem anotado. O problema disso não ser seguido, tá? Só para fins de esclarecimento, é que eu posso gerar algumas bifurcações na CAL. Por exemplo, se eu comparo segunda oposição com o primeiro governo, antes de comparar primeiro governo com primeira oposição, eu posso considerar algo que segunda oposição falou e que, na verdade, já tinha sido falado por primeira oposição.
Então eu posso acabar tirando um pouco do ônus que segunda posição tinha de fazer coisas diferentes, né, de estender o debate. Isso acontece por viés cognitivo e tal, tem toda uma justificativa desse protocolo. Eu acho que é razoável, então tipo, fica aí a tese para vocês. Agora, feedback oral, né? Como eu justifico uma call? A principal coisa que está sendo colocada aqui, e talvez a discussão, qual é a ordem, né? Eu não sei se vocês já pegaram juízes que às vezes você vê isso, né? Alguns juízes dão em ordem cronológica, outros dão em ordem de resultado, né? Então vamos supor, a call é segundo governo, primeira oposição, segunda oposição. Tem juiz que dá em ordem cronológica, vai falar de primeiro governo primeiro, independente de eles não terem ganhado o debate. E tem juiz que dá em ordem de resultado. Vai falar de segundo governo, depois primeiro governo, depois primeira posição, depois segunda posição. Aqui tem uma ordem certa? Não. Não tem, mas pelo mesmo princípio de você seguir uma ordem durante a deliberação, eu particularmente gosto e recomendo que seja dada a ordem cronológica para o debate, porque eu consigo expressar melhor o que foi dito em deliberação para dentro da justificativa oral, da call. Então é isso, o feedback oral ele vai ser o exercício de você transpor o que foi sintetizado na deliberação para justificar um resultado, porque foi a forma como você justificou esse resultado durante a deliberação. Então eu acho mais interessante, e isso é só uma recomendação, que seja seguida por ordem cronológica. Por ordem de resultado também pode, não tem nenhum problema, não é proibido, mas eu acho que não responde realmente o que foi uma deliberação, então eu tendo a achar que a ordem cronológica ela é melhor. E como eu dou então esse feedback? Parando de falar sobre necessariamente a ordem dele. Duas perguntas que eu sempre faço para todas as bancadas e eu vou fazer elas. O que é avaliado e como é avaliado em relação a uma bilateralidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu introduzi primeiro governo no debate. Durante a deliberação, quer dizer, do feedback oral, eu vou falar, olha, primeiro governo me prova isso, isso, isso. Certo? Pronto, passei para o primeiro governo. Agora eu vou para o próximo na ordem, que é a primeira oposição. Primeira oposição me prova aquilo, aquilo e aquele outro. Ótimo, eu já tenho duas bancadas analisadas, agora eu comparo. Então sempre o que eu estou avaliando em primeiro governo, o que eu estou avaliando em primeira oposição, como eu comparo o primeiro governo com a primeira oposição. Segundo governo agora. O que eu estou avaliando em segundo governo, e como eu já falei o que eu avalio em primeiro governo e primeira oposição, eu só comparo. Eu avaliei isso, de que isso é verdade, em segundo governo, isso aqui eu acreditei. Aí eu comparo isso com o primeiro governo dessa forma. Eu comparo isso com a primeira oposição dessa forma. E aí eu trago a segunda posição para o debate. Eu avaliei isso de segunda posição, eu comparo isso com o primeiro governo dessa forma, com a primeira oposição dessa forma e com o segundo governo dessa forma. E eu vou passar por todas as comparativas, que é dever de um juiz durante o feedback oral. Eu vou passar todas as comparativas da forma mais célere possível e talvez da forma mais aproximada com o que foi o ambiente de deliberação. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma, tudo tranquilo. Show. Então, se não existem nenhuma dúvida, eu acho que o módulo se encerra por aqui. Eu abro espaço para... Pode passar o próximo slide, só... Yes, isso. Agora eu abro espaço para dúvidas gerais, se vocês tiverem. Eu vou estar encerrando a gravação por aqui. Muito obrigado a todos que participaram, mas eu vou ficar para responder dúvidas se vocês quiserem também. E muito obrigado a todos que assistirão depois. Show de bola. Ótimo, está gravado e eu vou dar um jeito de... Eu acho que Cristiano, eu não sei qual é a forma que você prefere que eu te entregue. Pode parar de transmitir se você quiser a tela. Eu não sei qual é a forma melhor de eu te entregar isso. Eu acho que por Drive é mais eficiente, porque deve dar um arquivo muito grande e muito pesado. Né? Então, enfim. Mas eu não sei se vocês têm alguma preferência. E agora eu estou disponível para dúvidas. Cara, primeiramente, eu queria te agradecer, Milton, de verdade. Você não sabe o quão importante essa capacitação para a gente, até porque, como a Cris bem ressaltou, a gente está padecendo dessa capacidade técnica. E você foi um garoto de luz. Muito obrigado mesmo pela mãozinha. De verdade, muito, muito, muito obrigado mesmo. E a minha dúvida era um pouco mais geral, assim, um pouco mais leigo. Existe
alguma métrica, algum sopesamento que tende a valer mais no debate? Eu sei que depende de cada moção, depende de cada delimitação, etc. Mas existem aqueles que são mais comuns, aqueles que normalmente os juízes eles estão mais de olho. Só antes de responder essa pergunta, Cristine, se você ainda estiver ouvindo, você está com o seu WhatsApp aberto, tipo, eu posso... Isso. É só para dar esse aviso, enfim. Tá. Não existe, tá, Alex? Tipo, vai depender mesmo do debate. O que existe, em termos abstratos, são aquilo que o eleitor médio ele valora. Mas o que o eleitor médio ele valora é algo que só vai ser utilizado em último recurso, sabe? E aí o que o eleitor médio valora depende. Depende da emoção, depende do contexto, por exemplo. Então, do contexto, no caso, o tema que está sendo debatido. Então, tudo isso vai dizer sobre o eleitor médio. O que a gente costuma dizer em alguns protocolos técnicos, isso não está no manual, tá? É que o eleitor, para você inferir um pouco isso, é que o eleitor médio, ele é bem informado o eleitor médio é o juiz, no caso, né? O papel que o juiz exerce. Ele é bem informado de todos os aspectos alheios à moção. Então, por exemplo, imagina uma moção que ela é uma moção... Assim, esta casa acredita que o feminismo iraniano deve abordar... Essa moção existe. Deve abordar interpretações progressistas do Alcorão em detrimento de abandonar a religião islâmica. Então, o feminismo islâmico deve adotar interpretações progressistas do Alcorão em detrimento de abandonar a religião islâmica. Quem é o eleitor médio dentro desse debate? O eleitor médio, que é o papel do juiz, ele sabe o contexto iraniano, muito provavelmente, o básico pelo menos, ele sabe o que é o feminismo, ele sabe o que é o Alcorão e que suas regras são rígidas, ele sabe o que é uma interpretação progressista, via de regra, ou ele tem mais ou menos uma ideia do que é isso. Tudo é passível de mudança pelo arcabouço argumentativo dos debatedores, então eu posso inferir o que é uma interpretação progressista, mas se um debatedor me der um modelo do que é isso e justificar, eu fico com o debatedor porque eu sou facilmente convencido. Mas além de ser facilmente convencido, porque eu sou eleitor médio, mediante justificações plausíveis, eu não sei, e isso é o que eu não sei, como o feminismo iraniano se comporta com relação a abordagens progressistas. Ou seja, mesmo que eu saiba o que é o feminismo, mesmo que eu saiba o que é o contexto do Irã, e mesmo que eu saiba o que é o Corão, eu não sei como essas três coisas interagem. Por isso, eu estou suscetível a ser convencido por um debatedor que acredita que é melhor que elas se interajam de tal forma em detrimento de outra forma. Certo? As valorações que eu tenho enquanto eleitor médio, ou seja, as métricas que eu posso inferir pelo eleitor médio como importante, sempre partem dessa baliza. Do que o eleitor médio sabe, do que ele não sabe e do que ele está disposto a saber, com base na moção, sabe? E aí, a partir disso, eu consigo mais ou menos balizar isso. Outra pergunta? Se tiver, pode falar. Beleza. Cara, obrigado por ter respondido a minha pergunta. Essa segunda dúvida, ela é um pouco mais, assim, não tem relação com essa última. Mas como é que você costuma estruturar a tua folha de comparativas, cara? Tipo, tu divide ela em 4 quadrantes ou tu só copia, por exemplo, a primeira comparativa, primeiro governo para primeira posição, etc. A folha de comparativas, cara, eu deveria ter uma aqui, porque eu joguei um debate recentemente, eu não sei se eu joguei fora essa folha, que eu posso mostrar exatamente ela. Eu acho que eu joguei fora. Mas assim, eu vou fazer isso rapidinho, porque é tipo, bem intuitivo mesmo, como eu faço, como a média faz. É basicamente colocar as comparativas em frente, uma para outra. Aqui eu não vou colocar necessariamente na ordem que é para ser feito, né? Eu vou colocar em uma ordem mais ou menos aleatória. Que é a ordem que eu lembro de cabeça. 2G, 2A... 2G, 2O e 2O. Show. Eu tô com uma... eu não sei se dá pra ver. Eu tô com uma folha de prova da faculdade, mas eu peguei o espaço em branco. Eu só coloco elas frente a frente. Então aqui, ó. Primeiro governo, primeira posição. Primeiro governo, segundo governo. Primeiro governo, segunda posição. Primeira posição, segundo governo. Primeira posição, segunda posição. Segundo governo, segunda posição. Certo? Então são as 6 comparativas e eu só traço setinhas com base nas análises que eu faço das minhas anotações do debate, certo? Então eu analisei tudo de primeiro governo, analisei tudo de primeira posição e eu só justifico.
Então, eu coloco, tipo, primeiro governo ganha de primeira posição. Eu coloco uma setinha para isso mesmo, porque aí, quando chegar na cal final, eu só faço aquela soma das comparativas, né? A primeira bancada, em primeiro lugar, ganhou as 3 comparativas, então ele fica em primeiro. Aí a bancada que ganhou 2 comparativas fica em segundo, a bancada que ganhou 3 comparativas fica em terceiro, e a bancada que não ganhou nenhuma fica em quarto. Isso tem algumas exceções, né? Claro, tem as triangulações, que são uma hipótese prevista no manual, de quando eu tenho 3 bancadas que ganharam 2 comparativas, isso é possível matematicamente, mas aí eu tenho uma forma específica de avaliar elas que não dizem respeito a isso aqui, que é mais técnica ainda, que é mais complexa. E em questão de você, no caso, durante as anotações, durante os discursos, como é que você costuma anotar? Perfeito. Com relação ao que foi dito pelos debatedores, né? É com relação ao que foi dito pelos debatedores? Tipo, como eu anoto os discursos? Exatamente isso. Show. Eu costumo usar 2 folhas. E aí, o que eu faço? Eu tenho uma folha em branco como um todo e eu boto ela na metade. Então, eu deixo ela assim, virada, né? E aí, a primeira folha é o discurso do primeiro-ministro, que é o primeiro governo. O verso dela é o discurso do adjunto de governo. Tá feito que quando eu abro, eu tenho o discurso do primeiro-ministro aqui e o discurso do adjunto de governo aqui, sempre do mesmo lado da folha. Certo? Eu faço a mesma coisa do lado inverso para segundo governo. Discurso da extensão aqui desse lado e discurso do IP aqui desse lado. E aí, do jeito que se eu viro a folha, eu tenho o primeiro governo, e se eu viro ela de novo, eu tenho o segundo governo. Eu adoto essa estrutura e eu faço isso para oposições também, né? Então, eu sempre divido ela pela metade, um para cada discurso, e o verso para a bancada inferior, um para cada discurso também. E como eu anoto, e o que eu anoto especificamente, depende. Eu geralmente tento anotar tópicos que são mais importantes. Se tem algumas coisas que estão muito claimadas, eu nem anoto. Então, se o cara virou, eu vou acabar com a fome no mundo. Aí, beleza. Ele vai acabar com a fome do mundo. Eu deixo esse tópico anotado. Não me provou, eu dou só um risco nele, porque não está provado. Então, eu só não uso como material comparativo. Então, eu vou anotando todas as claims que o debatedor me fornece, eu identifico as claims e anoto elas. Com base no que o debatedor sustenta essa claim, eu faço considerações nela. Então, ele quer acabar com a fome no mundo. Ele me deu esse incentivo, esse incentivo, esse incentivo. Isso é plausível? Eu vou avaliar isso na deliberação, né? Então, eu anoto sempre os incentivos das claims. Eu tento ser o mais breve possível, porque anotar leva tempo e eu preciso de tempo para pensar no que a pessoa está falando, para eu ver se eu entendi. Então, eu sempre anoto em tópicos. Perfeito. Cara, eu sei que é muito de feeling, é muito de pessoal de cada adjudicador. Mas você costuma notar, por exemplo, segunda oposição não respondeu o caso do primeiro governo e não, por exemplo, estendeu mais que a primeira oposição. Você costuma notar esse tipo de coisa também? Só se eu acho que é importante o suficiente para ser lembrado em uma deliberação. Eu geralmente costumo anotar coisas que eu vou dar de feedback. Aí eu paro um tempinho e só tipo, não, isso aqui eu tenho que falar pro cara de feedback porque foi um erro muito crasso. Tipo, primeiro governo não estabeleceu contrafactual. Quer dizer que eu vou usar isso em alguma comparativa? Não, mas quer dizer que no feedback oral eu vou dizer isso para a pessoa. Você deixou de fazer isso. Você pode ter ganhado o debate, mas isso foi um defeito claro dentro do seu caso. Eu anoto isso. Quando eu tenho defeitos claros, eu anoto. Porque, em alguma medida, talvez eles sejam necessários para depois, mesmo que nenhum dos debatedores tenha falado, eu utilizar isso para sobrepesar. Perfeito, cara. Perfeito. Às vezes eu privilegio algumas coisas também, que quando eu tenho várias canetas de várias cores, geralmente quando eu estou jogando em campeonato, quando eu estou jogando em treino, eu não me preocupo muito com isso. Mas para ter uma deliberação mais célere, principalmente eliminatória, eu venho com umas canetinhas, né, faço uns brocuchô, né, uns canetinhas de várias cores assim, e aí eu começo a fazer setinhas. Então, isso daqui responde aquilo, isso daqui se compara com aquilo, que são insights que eu tenho dentro do debate, ouvindo os discursos, para eu não esquecer eles depois e poder passar por tudo da forma mais célere possível. Isso às vezes eu faço. Cara, eu sei que você já tá cansado da minha voz, mas me tira uma dúvida de coração. Como é que você consegue suportar 1 hora de discurso e de 8 pessoas falando rápido pra caramba?
Depende, né? Tipo, costume é a melhor resposta para isso, né? Tipo, com o tempo você se acostuma. Pô, se você pegar a média dos. Eu percebi que eu não falei no começo do negócio uma coisa que eu geralmente gosto de falar para. Não por ego, mas porque dá algum tipo de credibilidade pro módulo como um todo. É geralmente o currículo de debate da pessoa. É bem interessante vocês verem o currículo de debate de quem vai dar módulo para vocês terem uma noção de onde essa pessoa já foi e o que ela já fez. Eu sou uma pessoa que fala rápido nos meus cursos, né? Então, eu tenho discursos gravados no YouTube de finais, semifinais, etc., que estão em alguns torneios, que, cara, a média das pessoas que começam no movimento de debates ouvem eles no 0,75. E tem, para tentar entender, e tem pessoas que falam mais devagar do que eu, quer dizer, perdão, mais rápido do que eu. Tipo, muito mais rápido do que eu. Então, é costume. E uma coisa que ajuda nesse costume é praticar discurso mesmo. Eu acho que quando você consegue raciocinar mais rápido, a ponto de você fazer discursos mais técnicos, mais rápidos, etc., e conseguem desenvolver um alto número de contributos analíticos em pouco tempo, acho que você consegue também compreender altos níveis de contributo analítico em pouco tempo, dado pelas outras pessoas. Mas é aquilo. Velocidade não é sinônimo de qualidade. Às vezes, falar mais devagar, falar de uma forma mais clara, com uma oratória mais sintética, pode ajudar melhor, tipo, o seu discurso ser mais bem compreendido. Eu já vi gente que caía na armadilha do excesso, né? Porque existem duas armadilhas aqui, né? A armadilha da falta, que é quando você vai muito devagar, quer explicar cada coisa que existe no mundo, e aí você se perde. Ou quando você vai muito rápido mesmo, e acaba que o juiz não entende o que você falou. Clareza é sempre um ônus do debatedor, lembrem-se disso. Então, por mais que eu, enquanto juiz, não possa acreditar a oratória, eu não sou mutante. Então, eu dependo que um debatedor ele seja claro, sabe? Para que eu entenda o que ele quis dizer ou o que ele está querendo provar. Mas, no geral, tipo, não tem outra dica que eu te dou a não ser costume, sabe? Tipo, é com o tempo mesmo. Oi, posso fazer uma pergunta? Tem alguém na fila? Claro, pode fazer. Vê só, eu tenho uma dúvida com relação a debate claimsados, né? Como vocês falam assim. O que é um debate que... Assim, não um debate claimsado. O que é que há de errado para que a pessoa ela possa ser julgada como alguém que teve uma argumentação claimsada? E já agora eu adianto que hoje, atualmente, eu tenho muito medo de acabar incorrendo nesse erro, porque eu tenho facilidade de muitas ideias, porém, recentemente a gente teve uma capacitação que nos ensinou o beabá, né, de como a gente montar o argumento. Então agora a gente chega no debate já tentando escrever na folhinha do prep time o que é que vai ser a minha claim, o que é que vai ser a minha análise, o que é o mecanismo, o submecanismo, etc. E isso facilita muito. Aí quando eu vou para o debate agora, eu tô tão presa nisso, porque foi o que eu aprendi recentemente, que eu fico tentando pegar cada frase que a pessoa fala e tentando encaixar. Meu Deus, isso aqui é uma claim, isso aqui é uma análise, isso aqui é um mecanismo. Qual é a dica que você me dá para eu poder organizar a minha vida no papelzinho do debate? Porque fica muito complicado, às vezes, eu identificar, porque as pessoas elas não estabelecem a ordem, necessariamente, sabe? Nesse sentido. Como é que é o pulo do gato para eu poder identificar? Pá, é isso aqui vai virar análise, sei lá. Ótimo. Eu respondo essa pergunta porque você me lembrou exatamente do que o Alex tinha me perguntado sobre aquele módulo do Birds of Proof. A resposta que eu dou para isso é ônus de prova. Eu vou pegar o nome do módulo. Burdens of Proof. Arthur Goldberg. Esse título desse módulo vocês podem colocar ele no YouTube. Ele foi do Astana Debating, e é tipo assim, um dos melhores módulos para falar de ônus de prova. Você tem esse beabá, né, de argumento. Provavelmente ele vai girar em torno de algumas premissas centrais. A maioria das pessoas aprende da mesma forma, que é afirmação, mecanismo, impacto, né? Pode ter uma variação disso, da forma como vocês aprenderam, não está necessariamente errado, nenhum dos dois. São divisões pedagógicas, né, que a gente adota para poder explicar de forma mais interessante como funciona um argumento. As perguntas mais centrais aqui foi o suficiente? Então, tudo que eu falei foi o suficiente para provar aquele argumento? Ou a outra pergunta central faltou alguma coisa para provar esse argumento?
E eu acho que essa estrutura não te responde. Eu acho que é interessante você pensar essa estrutura com base nos anos de prova, que é enquadramento, plausibilidade, relevância e comparatividade. Vai estar nesse módulo explicando o que é cada um deles e como eles funcionam, mas no geral você olha para essa estrutura na sua frente e você vê, pô, esse meu argumento que eu estou tentando provar aqui, ele está bem enquadrado? Ele é plausível? Ele é relevante? Ele é comparativo? Eu faço essas 4 perguntas para o meu argumento e na medida em que ele não me responder por causa dessa estrutura, eu completo, sabe? E na medida em que ele me responder, de boa, ele me respondeu. Como que eu estruturo isso de uma forma lógica? Velho, tentativa e erro. Eu acho que, tipo, isso é mais pessoal. Eu recomendo, tipo, tentativa mesmo, treino bastante, vai em campeonatos, colha feedbacks, ouça o que os juízes querem de você. Então, ouça, por exemplo, o que eles reclamaram dentro desse argumento para você poder construir ele de uma forma melhor no próximo debate. E não tem fórmula certa para isso, sabe? É a forma como você se encaixa melhor. Uma das coisas mais individualistas do movimento de debate são anotações ou como você estrutura seus casos. Você tem debatedores que estruturam de formas muito diferentes e a média deles consegue ser bom ou ruim, sabe? Conheço debatedores muito bons que estruturam de uma forma muito esquisita, que eu nunca faria na minha vida, mas eu conheço debatedores muito bons que estruturam exatamente da forma como eu estruturo e que eu uso como espelho. Então, isso tipo, é pessoal mesmo. Tá bom, Milton, obrigada. Nada. Existe alguma maneira de treinar a dedicação fora do ambiente de debate? Tipo, ouvir debate no YouTube e afins? Cara, eu sou de uma tese bem polêmica. Tipo assim, eu sou de uma tese que o melhor treino para juiz é debater durante 3 anos, aprender tudo que puder com feedback e depois começar a julgar. Eu acho que, tipo, 3 anos é exagero, né? Eu chuto muito para cima. Mas é porque eu genuinamente acho que a melhor forma de você fazer a média das coisas no movimento de debates é com a prática. Eu acho que a prática de debates te torna um bom juiz, e eu acho que a prática de julgar pode te tornar um bom debatedor. São coisas complementares. Então, treino de dedicação fora do ambiente de debates, eu tendo a achar que não existe, sabe? Tipo, necessariamente tem que estar um debate acontecendo na sua frente. Você precisa se esforçar a tentar justificar, por exemplo, uma comparativa, sabe? Eu não vou ser o chair de uma mesa, vou ser o wing dela. Beleza, você vai estar lidando com um chair que deu uma call X e você deu a call Y. Você tem que fundamentar a sua call. Não existe treino melhor que a prática. Então, é mais ou menos assim que eu responderia. Alguma outra pergunta? Por mim, não. E aí, pessoal? Cara, tudo tranquilo, só realmente agradecer, João, pela ajuda de verdade. Você não sabe o quanto isso é importante. E eu espero que você volte mais vezes para nos ajudar, cara. De verdade. Tranquilo. Eu sei que a Tobias ela pediu alguns outros módulos também, a Camila repassou lá para os diretores. Eu provavelmente não volto por causa de disponibilidade nesse mês em específico, né, que foram aqueles que vocês pediram para a gente, mas eu tenho certeza que, tipo assim, tendo demandas, só mandar para a gente, tipo, a DNCD está aqui para auxiliar as sociedades, inclusive a média das sociedades que estão surgindo agora, a gente tem já dar alguma prioridade a mais, porque a gente sabe que no começo é sempre mais difícil até estruturar um pouco e você ter, tipo, uma sociedade bem estruturada, capaz de se autossustentar, né? Então, sinta-se à vontade de cobrar a gente por qualquer coisa. É isso. Eu vou indo lá, pessoal. Valeu, João. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Inclusive, Ana Júlia, acorde, vá. Oi, Alex.